Só se for o cooler. É o cooler. Por quê? Não. Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Estamos ao vivo, produção? Agora sim, sejam bem-vindos a mais um podcast Café Pingado. Esse que vos fala é o Fábio, mais conhecido como Fabinho. Hoje, né, Dani, vamos conversar com... Deixa eu lembrar tudo que ele é, peraí. Eu vou lembrar. Eu começo então. Vou lembrar. Professor, filósofo, músico, compositor, escritor, teólogo. Vai cavucando aí que você acha mais, cara. Piloto da NASA. ô louco. Hacker do governo americano. Jogador de basquete. É, cara. Estamos hoje o aqui. multiman, cara. O cara é multimídia. Bom, assim, brincadeiras à parte, né? Estamos aqui hoje. Muito obrigado, Érico Bernardes. Obrigado pela presença. Uma honra ter você aqui com a gente. Fica à vontade para se apresentar melhor aí. Poxa, uma honra toda minha. Muito boa noite a todos que estão aí nos acompanhando e que irão acompanhar posteriormente. Uma honra, uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês. Estou me sentindo bem em casa, viu? Fui muito bem recepcionado aqui. Fabinho, muito obrigado. Daniel, muito obrigado. Fioli, Juninho também ali no controle da técnica, proporcionando para a gente esse momento aqui tão agradável. Espero contribuir de alguma forma aí, né? Eu costumo dizer que uma das frases emblemáticas da minha vida é que quando eu descobri todas as respostas, mudaram-se as perguntas. De modo que todos esses títulos aí mencionados por vocês, com toda honestidade, não me envaidece nem um pouco, porque quando a gente pensa que sabe, é um grande perigo. Então, quando a gente pensa que sabe, é melhor a gente rever se realmente sabe tanta coisa assim, né? Mas a gente continua estudando, né? O aprendizado é do berço à sepultura. Você lembra Sócrates, né? Oh, sem dúvida, é socrático. Só sei que nada sei. Aprendi uma nova agora. Mesmo sabendo apenas Socrático. disso, muito mais do que várias pessoas, né? Sem Então, Poxa, que legal. Que legal aí, aprendi mais uma característica dele, humilde. Não, tem que ser. Que legal, tem que ser, né? A nossa Érico? referência maior é Jesus Cristo, Jesus né? Cristo, né? sempre. Segundo o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele disse que Cristo, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, né? Então a nossa maior referência é Jesus Cristo, que sendo Deus, se vestiu de humano, né? Deixou sua divindade, deixou todos os seus pressupostos divinos e se fez homem para que deixasse essa lição para a gente, né? A maior lição de humildade né, na história da humanidade é Cristo Jesus. A gente tem que tentar se espelhar para chegar chegar no 1% ali, né? Já tá bom se a gente chegar um Chegar pouquinho no do que ele 1% foi, do que né? ele foi, né? E nos deixou como exemplo. Alguém sendo Isso é. tudo, se tornou nada, vamos colocar assim, nesse Sem sentido, dúvida. né? Pra provar que daria pra ter uma vida diferente, né? Sem contar que foi a reconciliação com Deus. Perfeito. Mas fala um pouquinho pra nós de quem é o Érico em si. Pergunta difícil. Porque... Então, vamos parafrasear então diferente. Conta um pouquinho do seu início. Fala um pouquinho sobre a igreja, sobre a música, sobre a carreira, sobre quem você é hoje. Né? Sobre um pouquinho, pode ser explanado assim, de quem é você e o que aconteceu para você chegar até onde você está hoje, assim. Bom, 5.4 turbinado com airbag duplo e tração de 4 rodas. Nesses um pouco mais de 5 décadas, tudo que eu vivenciei convergiu para aquilo que eu sou hoje, mas as minhas memórias afetivas, mais longínquas assim, na minha mais tenra idade, eu diria que fui criado numa família, do ponto de vista socioeconômico, bastante pobre. Meus pais, na verdade, minha mãe exerceu o papel de pai e mãe, né? A vaga lembrança que eu tenho do meu pai, eu tinha 4 anos de idade quando ele deixou minha mãe, e a cena emblemática que até hoje paira na minha cabeça, e que terapia nenhuma vai tirar, é a imagem do meu pai indo embora com as malas, né? E eu com 4 anos de idade querendo ir atrás dele, minha mãe segurando a gente, eu e minha irmã, tenho apenas uma irmã, com 53 anos. E a minha
noção paterna é basicamente sintetizada na figura da minha mãe, na figura materna, né? Então fui criado por uma família muito pobre, com dificuldade. Eu estudei minha vida inteira em colégio público. Minha experiência, no caso musical, eu sou um músico autodidata, nunca fiz aula do ponto de vista teórico, nada disso. Mas tenho uma recordação muito forte do meu avô paterno, que era também músico autodidata, tocava saxofone, né, de ouvido, instrumento de sopro Tem para que ser quem bom toca mesmo, sabe porque que não é bem É muito difícil, né? É difícil, né? É difícil. E tocar sem estudar, assim. E também tem uma lembrança muito forte do meu avô materno aí no caso, que trabalhava como caseiro pro grande sambista Luiz Américo, né? Então eu me recordo bastante de quando muito pequeno ouvia lá o Luiz Américo cantando o sucesso dele da década de 70, que é "Desculpe, seu Zagallo, mexe nesse time que tá muito fraco". Camisa 10 da seleção. Então fui criado com essas memórias musicais, né? Muito ligado ao samba. E depois tive um encontro também bem cedo, de 10 para 11 anos de idade, com a capoeira. E treinei capoeira durante alguns anos, lá no bairro do Jaçanã, mestre Gato Preto, que foi um gigante também na capoeira, né? Sobretudo de Angola. Tinha uma academia lá no Jaçanã, junto com meu irmão Plínio, né? Plínio hoje é um capoeirista referência no mundo, né? Eu estava conversando ontem com ele estava voltando de Luanda, em Angola. Plínio leva a capoeira de Angola praticamente para o mundo inteiro, não para Legal, mais no Brasil. Tem uma academia ali na Lapa, se estiver me assistindo até... Panão, nosso amigo, pô. Panão treinou com a gente. Panão, Risadinha, escola, o Cordão de Ouro, tudo, né? Suassuna. O pessoal de Angola é muito fã do Brasil, né? Angola, sim, Moçambique, os países da África, alguns países da África são muito... Dúvida, né? Até por conta do nosso modelo escravagista de colônia, né? Sim. A esmagadora maioria dos escravos vieram justamente de Angola, né? E da costa, chamada Costa dos Escravos, que é a Senegâmbia, junto com Guiné-Bissau, o Benin, antigo Daomé, né? Veio muito dessa região. Uma pequena porcentagem veio já de Moçambique, que é o outro extremo da África, banhado já pelo Índico, né? Mas a esmagadora maioria dos escravos negros que chegaram no Brasil, sem sombra de dúvidas, vieram de Angola, né? Daí essa força da capoeira e de toda a cultura brasileira, que é produto dessa aculturação, né? Eu costumo dizer que todo brasileiro, querendo ou não, tem um pé na África. Ainda que você não tenha, do ponto de vista étnico, na sua família, alguma pessoa negra, com certeza a tua alma brasileira tem muita coisa. Sim. Eu sou descendente de africano. Na verdade, o meu pai né? E aí, por ser meu pai, eu acabo sendo descendente também. E acho que é muita gente aqui no Brasil, né? O IBGE mais recente está dando 56% de população negra e mestiça, né? E 44% de brancos, né? Segundo o IBGE mais recente. Significa que durante quase 400 anos de escravidão negra no nosso país, a contribuição negra é gigantesca, né? Eu voltei ontem do Maranhão, meu Deus do céu. Fui visitar o tambor de crioula, que é uma coisa muito forte no Maranhão, né? Que é o samba maranhense, produto também de um sincretismo religioso, que ele é oriundo do tambor de Minas, somado com o bumba boi, né? Aqui nós falamos bumba meu boi. Bumba meu boi. Lá eles falam bumba boi, né? Então você vê todo esse sincretismo, essa aculturação, essa miscigenação, essa mistura étnica no Maranhão, em todo o Brasil, que é produto dessa incorporação de negros, brancos e índios, pelo menos na matriz, lá no século XVI, quando é formado a população brasileira, e ao longo desse processo histórico de quase 500 anos, também a aglutinação de outros povos, né? Com japoneses, alemães, enfim, italianos, e vai por aí afora. Não sei se eu acabei sendo digressivo aqui na minha breve explanação de quem eu sou, mas é muito ótimo. difícil, né? Se eu fosse dizer filosoficamente quem eu sou, eu diria que eu não sou. Eu estou a caminho de algo que virei a ser, né? Sendo bem heraclitiano
do ponto de vista filosófico, né? É o chamado devir filosófico. Eu não sou, eu estou. O único eu sou que eu conheço é Jesus Cristo, que é o verbo ser em toda a sua plenitude, o que era, o que é, o que há de vir. Então eu estou, eu não sou nada. Estou tentando me tornar um ser humano melhor a cada dia e que eu acho que... Acho não, tenho plena convicção que deve ser o objetivo de todos nós enquanto humanos, né? Melhorarmos, né? Sim, sim. Eu diria que eu sou uma síntese de divino com humano. É isso aí. Que legal. Baseado no que você disse, eu queria entender um pouquinho de como você começou na música. Você falou do seu avô materno e tudo mais, mas quando você começou a se interessar pela música e principalmente pelo samba em si, como é que foi essa sua relação de início com isso? Tá. Então, da capoeira para o samba foi um tropeção, né? Normalmente na capoeira nós fazíamos ali às sextas-feiras, tinha aquela chamada roda de quebra-jereba. Né? Para quem não conhece o universo da capoeira, o quebra-jereba são as famosas rodas de pau mesmo, de quebra-pau. Quebra-jereba quebra? Isso, onde o bicho pega e o couro come. E ali no final dessas rodas de sextas-feiras era muito comum nós fazermos um samba. Ou era um samba de roda, ou era um maculelê, ou era parte do alto, ou era samba de maneira geral. E aí eu já estava ali, né? Já estava no meio, aí com influência também de um meu tio, né? O Leno. Com que idade aproximada isso? Eu comecei na capoeira com 9 para 10 anos de idade. No samba, a primeira vez que eu subi num palco, eu me recordo que foi no Fundão, que era uma casa de samba muito tradicional em Santana, não existe mais, lá na Cruzeiro do Sul. E com 15 anos eu entrei pelo fundo, porque de menor não podia tocar. E foi minha primeira experiência, assim, tocando na noite, né? Mas eu me recordo que com uns 12 para 13 anos, né? Eu já fiz o meu primeiro pandeiro, lata de goiabada cascão, com tampinha. Exatamente. E toda essa influência da capoeira pro samba foi um tirinho, né? E aí esse meu tio Leno também tinha uma discografia gigantesca. E eu bebi muito na fonte. Roberto Ribeiro, Clara Nunes, Bezerra da Silva, Martinho da Vila, João Nogueira, Candê. O Candê ele não ouvia muito ainda, do Candê eu vim descobrir um pouco depois. E me tornei um apaixonado pela obra dele. Hoje eu conheço a família dele, inclusive se estiverem me assistindo, Jussara Candeia, Jairo, filho do Candeia, beijo grande para vocês, Selma, filha do Candeia, toda a família Candeia, um beijo grande. Vim me aproximar depois da obra do Candeia, com 16 para 17 anos, e aí fui cavando essas coisas da raiz mesmo, né, da cultura de samba. Aí fui buscar nos grandes mestres, Paulo da Portela, Monarco, Salgueiro, Anescarzinho, Djalma Sabiá, Pério Serrano Silas, Mano Décio de Oliveira, Mano Décio da Viola, enfim, os grandes gênios e bambas, né, que são os fundadores das escolas de samba, aqui em São Paulo também, Niceto, toda essa gente aí sempre estudei, cavei a fundo a obra e vida de cada um deles, e até hoje a gente está aí, né? Quando a gente pensa que sabe, ainda descobre mais um monte de coisa dessa gente que tem uma produção infinita. E aí, depois, com o tempo também, comecei a compor alguma coisinha, aí fui dar umas arranhadas ali em instrumentos de harmonia, porque a minha grande paixão são os tambores, como dizia há pouco aqui nos bastidores para vocês, né? Os tambores possuem uma linguagem muito própria, e eu não posso ouvir um tambor tocando que já me arrepia a coluna, eu já fico Isso empolgado. me remete a timbalada, aquilo lá é incrível aquele negócio. Né? Sem dúvida, puxa, os ritmos, os tambores são uma coisa fascinante. E aí também fui para o lado de harmonia, mas sem nunca realmente me aprofundar, né? Uma dedilhadinha ali no violão, um pouquinho de cavaquinho. Posso abusar um pouquinho? Assim, né? Pô, Eu vi só que se você for trouxe um agora. cavaco, né? Tem como fazer um barulhinho pra gente aí? Vamos lá. Se puder, o que você Me quiser. perdoem os cavaquinistas aí, meus parceiros de plantão produção aí. está pegando Porque aqui é complicado. Os caras falam isso, dá até medo. Então, né? Já veio nessa. Vê se o menino tá afinado. Porque o cara já não toca, aí se tocar desafinado aí. Sem falar essa modéstia.
falando há pouco, o Fiore falou de Mano Décio da Viola, tem uma do Silas de Oliveira. Tem uma coisa muito bonita dele aqui, que é isso aqui, ó. Eu também esqueci de dizer para vocês que eu fiquei essa semana toda, cheguei ontem de São Luís do Maranhão, né? Do Maranhão, fui para alguns lugares lá e acabei abusando do Jussara. Jussara, para quem não conhece, é o açaí do Maranhão. Eu tomei É o açaí todos de os verdade. dias o açaí de verdade lá, Jussara. De modo que eu tô completamente rouco por causa do gelo. Sem Mas voz, vamos lá né? tentar fazer alguma coisa aqui. Isso aqui é Mano Décio da Viola e Silas de Oliveira. Samba, quando vens aos meus ouvidos, embriagas meus sentidos, traz em mim inspiração, a dolência que possuis na estrutura é uma sedução. Vai alegrar ao coração daquela criatura que com certeza está sofrendo de paixão. Samba, soprado por muitos ares, atravessaste os 7 mares com evolução. O seu ritmo quente fica ainda mais ardente quando vem da alma de nossa gente. Só valeu. De bola. Alves Silas de Oliveira e Mano Décio da Viola. Não coloca nem na capa, porque daqui a pouco vai ter mais. Opa! Legal. Nossa. 2 mestres, né? Que deixaram um legado incrível. Nossa, samba Show de enredo. bola. Poxa, a gente pensa em Silas, é indispensável falar sobre o Aquarela brasileira, né? Sim. Que se tornou o hino, né, dos sambas enredos e o samba enredo mais consagrado que nós temos, né? Que é Heróis da Liberdade. Poxa, Mano Décio também, é incrível. São gênios. E quando começou essa sua proximidade com escolas de samba, com esses sambistas raiz de renome? Foi por um interesse cultural de estudar a vida deles, a história deles, ou foi musical? Qual foi o gancho que te puxou para esse meio, né, de escola de samba, Ótima de coisas pergunta. assim? O samba, para quem realmente é sambista, né? E quando eu digo realmente, eu acho que todo segmento musical tem o lado. Tem que tomar um pouco de cuidado nas palavras para não ofender ninguém, mas há uma distância grande entre o sambista e o pagodeiro, né? Porque, Muito. na verdade, Muito. na verdade, nada contra os pagodeiros, nada a favor também. Na verdade, é o seguinte, o samba até porque pagode, na verdade, não é um estilo musical, né? Você vai no dicionário buscar a definição de pagode e tá lá festa. É uma reunião, né? Então, normalmente, exatamente, no subúrbio carioca, sobretudo Oswaldo Cruz, Madureira, Cascadura, no subúrbio era muito comum nas reuniões, nas festas de casas de subúrbio, você ter o samba. Daí essa associação imediata de samba com pagode, mas não necessariamente um pagode tem música, pagode é festa, né? E quando você busca uma definição na cosmovisão oriental, né, no Oriente da Terra, você fala pagode, vamos a um pagode, você está querendo dizer vamos a um templo. Sim. Pagode é templo, né? Então o samba é o estilo musical, né? E a gente tenta, na medida do possível, preservar aquilo que é a raiz. Obviamente, como estávamos conversando há pouco, sabendo que há renovação, que tudo há um processo evolutivo, histórico, de mudanças. Porém, quando a gente esquece as nossas raízes, é muito complicado, né? Eu acabei sendo digressivo, mas volta na sua pergunta inicial aí. Então é isso, né? O samba, ele acabou chegando para mim por conta mesmo da questão da capoeira e dos estudos, até porque o samba, eu percebo o samba como estilo de vida. Ele é muito mais do que um ritmo musical, né? Então, para quem é sambista, normalmente o sambista ele come, bebe e respira samba, né? Você tá o tempo inteiro com alguma coisa na cabeça, com uma melodia, com um acorde, com uma composição, com uma inspiração do dia a dia, para quem compõe, que é o meu caso também. Qualquer situação corriqueira do dia a dia já te pode levar uma inspiração. Enfim, faço uso também da música em sala de aula.
faço bastante uso disso, porque eu acho que é uma linguagem que muitas vezes o aluno compreende com mais facilidade, né? Até porque a música tem esse poder de atingir o coração mais do que a mente, né? No caso, né? E o samba está carregado de informações do ponto de vista histórico. Por exemplo, você pega os sambas enredos da década de 30 e 40, que eram sambas para homenagear as escolas de samba, feitos muitas vezes até por encomenda, né? No período da Era Vargas teve muito isso, né? Que são verdadeiras aulas de história, né? Essa mesma pouco que nós mencionávamos aí, a Aquarela Brasileira. Vejam essa maravilha de cenário, um episódio relicário de um artista de um sonho genial que escolheu para esse carnaval de um asfalto como passarela, será a tela, e vai citando os estados brasileiros, falando da cultura peculiar de cada região. Quer dizer, é uma aula de história, né? Então o meu interesse pelo samba é produto dessa síntese, não só de musicalidade, mas de história, de cultura, de instrumentos, né? Os instrumentos, social que envolve a cultura social que envolve a gastronomia. Quer dizer, a reunião de sambistas é muito mais do que o samba propriamente dito. É um encontro de amigos, enfim, né? É uma síntese de tudo isso. A questão dos instrumentos também, que é uma coisa muito fascinante, que carrega uma historicidade, né? Eu às vezes tenho a oportunidade nas escolas públicas eu tenho um projeto cultural onde a gente tenta fazer essa conciliação de música, né, de maneira interdisciplinar com as matérias. E às vezes eu conto a história do Brasil através dos instrumentos musicais. Então os instrumentos musicais carregam, né, essa historicidade e coisas extraordinárias que vai te ampliando, abrindo um leque fantástico, né? Só um ganchinho nisso. E como é essa aceitação dentro da escola? Por meio dos alunos, até mesmo da direção da escola a nível cultural. É uma aceitação boa? Você acha que realmente é funcional? Porque tem gente que não gosta de samba. Sim. Mas até mesmo nesse grupo aí deve ter, dependendo da forma que é apresentado, você acaba gostando pelo menos daquilo ali, né? Claro. Então, na verdade, a aceitação... dentro de escola, a gente está falando de instituição, né? Toda instituição no seu projeto pedagógico, você tem que ter, do ponto de vista hierárquico, né? Quero dizer, direção, coordenação pedagógica, até chegar nos professores, um consenso, né? Quando você apresenta um projeto. Nas escolas que eu trabalho, graças a Deus, nunca tive problemas, né? Que bom. Então, há apoio de direção, Isso é bom. até incentivo, né? Para que a gente trabalhe com os alunos essa questão da musicalidade, da interdisciplinaridade entre as matérias e música. Então a aceitação é lógico que agradar todo mundo, nem Jesus Cristo conseguiu, né? Agradar a todos. Né? É lógico que tem uma resistência por parte de um ou de outro, mas a gente tenta contornar com bastante sabedoria, né? E não apresentando só o samba, né? Porque nesses projetos em escola a gente entra com música de maneira geral, como estava dizendo para vocês há pouco, né? Eu percebo a música como duas colunas, música boa e ruim. Então, eu sempre fui muito eclético, sempre ouvi de Richard Wagner, Beethoven, até Martinho da Vila e Candeia, nunca tive problemas. Aliás, as disciplinas que eu leciono, a gente tem que ser... Eu costumo brincar dizendo que nós não podemos ter teto, né? Não podemos ter limites, né? A própria filosofia te incita muito a isso, a você não estabelecer tetos, limites, né? Então você tem que ter mente aberta. Tinha um sábio italiano que dizia que sábio é aquele que saboreia todos os sabores. Desde que não seja veneno, a gente tem que saborear ali, até porque julgar um livro pela capa ou ter certos pré-conceitos é uma coisa muito ruim, né? Um conceito antecipado não é legal. Então, bom que você experimente de tudo. Então, às vezes, eu me deparo com um aluno que não gosta de samba, mas o cara vai gostar de reggae, vai gostar de rock, vai gostar de alguma coisa. E nesse projeto com os alunos, a gente tenta disseminar vários estilos musicais, para não se prender só no samba. Mas a minha paixão, né? Aquilo que é mais intrínseco à minha pessoa, sem sombra de dúvidas, é o samba. Mas eu ouço de tudo, sem preconceito. Legal. Isso é bom. Ó, tem o Cláudio aqui, ó. Cláudio Pereira tá falando, manda um salve. Cláudio Pereira. Conheço esse Cláudio Pereira aqui, hein? Esse aqui é meu primão, sambista também. Ô, Cláudio, grande abraço aí, viu? Complexo forte pra esse, você. Ele é um dos que vive samba. Esse gosta. Aí, que maravilha. Ele gosta também do samba e pagode. Ele é um dos poucos, eu posso dizer poucos, né? Acho que vocês vão concordar, dos que gostam muito de pagode, mas ele mantém um pouco as raízes do samba, né? Sabe? Inclusive ele teve um grupo de samba
É que eu não vou lembrar agora, que faz tempo já. Grupo Caia no Samba. Que eles até misturavam um pouco assim, né? Um pouco de pagode, pra tentar atender Aquela um pouco mescla, vários né? públicos, Pra atender né? o público, né? E, esse aqui... Na noite tem isso. O mundo sem samba pra ele tem graça. Ele até colocou aqui, ó, da próxima vez, se eu for convidado, levo meu banjo. Pode trazer, gente boa demais. Então, Primo, um abraço, Cláudio. Cal, chama de Cal. Nós estamos pensando aí em fazer uns projetos de uns podcasts mais só musicais, aos finais de semana, tudo, né? E aí seria uma ótima pedida, né? Fazer uma roda de samba, uma coisa assim, né? Dá pra... Que maravilha. Sim. São vários projetos aí que nós temos pra dar andamento. E não esquenta não, Claudio. Em breve aí você vai estar com a gente fazendo um barulho aqui então também. Legal. Já era. Tá convidado. Hoje sou só eu que tô falando, né? Roubei sua vez. Não, se tiver fique à pergunta, vontade, vai lá. né? Porque não, tá ótimo. Não, eu queria saber, é que eu tenho fama de falar demais, sabe? Bem-vindo ao clube. Professor já tem fama, né? Professor. Se der um Engraçado, microfone aqui, a gente engraçado. não para de falar. Eu não... E engraçado, eu acho que poucas pessoas sabem. Eu dou aula também, só que é online só, né? Online, aula de linguagem de programação, área de informática. Acho que é por isso que eu começo a falar e não paro mais. Reconhece porque acaba ficando meio. Eu tava ia perguntar depois o que o Fiore até falou, mas com relação a você falou que você junta, né, a música, o samba, junto com as aulas que você dá. Quais são as disciplinas assim que você leciona? Que você conseguiu fazer essa mescla aí da música com esse projeto aí? Legal. Atualmente atualmente não, né? Há 26 anos em sala de aula, mas no momento eu estou trabalhando com as 4 frentes de ciências humanas, né? História, sociologia, geografia e filosofia. Dou aula nas 4 matérias. Que legal. E na dimensão pública e privada também. E qual delas você se encontra mais e se encanta mais? Porque sempre tem uma coisinha que nós gostamos um pouquinho mais, né? Tem alguma coisa? Então, na verdade é o seguinte, o que acontece? No ocidente da Terra a gente criou essas departamentalizações, né, que na verdade não existiam. Essas departamentalizações das ciências é coisa que tem 200 anos na história da humanidade, né? Do iluminismo para cá. Porque o que acontece? Com o iluminismo, o acúmulo de conhecimento foi tão gigantesco que foi necessário você colocar as matérias em escaninhos, né, departamentalizadas, nos seus devidos nichos. Até o século XVIII, quem tinha o domínio, ou pelo menos se esforçava de ter o domínio de todo o saber, eram os filósofos, né? Então os filósofos normalmente eram matemáticos, físicos, geógrafos e historiadores, eram filósofos, astrônomos. E eu costumo dizer que a filosofia ela é a mãe de todas as ciências. De modo que a minha inclinação, né, pensando com essas categorias departamentalizadas que eu não gosto muito, é mais para a filosofia, para a produção de reflexão. Mas também sou apaixonado por história, até porque a filosofia se dá historicamente dentro de um tempo, né? Não há produção filosófica fora do tempo. Aliás, só a divina, né, que é fora do tempo. Sim. Deus é um ser atemporal. Agora, minhas inclinações são mais realmente filosóficas, né, de reflexão. Eu penso que a escola deveria ser um espaço por excelência de reflexão e não de pura e mera memorização, decorebas, né? A gente tem sérios problemas na educação na América Latina e sobretudo no Brasil por conta disso, dessas memorizações, decorebas. A escola brasileira ainda associa muito o aluno bom com o aluno nota 10. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Não necessariamente um aluno nota 10 é o melhor. Às vezes um aluno mediano com uma nota 7, 8, assimilou bem mais o conteúdo e a matéria dada do que um que tirou 10 e ficou ali decorando, né? Até porque para se decorar não é muito difícil, né? Basta repetição, né? Exatamente, basta repetição. E muitos animais decoram, né? E aprendem, né? Animais. Se você ensinar um cachorro Cachorro. subir e Animal. descer escada, né? Você adestra um cão, ele sobe e desce escada.
Se você ensinar, você vai lá para a Flórida, na Disney, né, no SeaWorld, os golfinhos e baleias orcas estão saltando entre os círculos, estão pegando peixinho na boca, estão dançando até o tchan. Se você ensinar um papagaio a cantar o hino horroroso do Corinthians, ou quer dizer, eu tô arrumando briga aqui com os corintianos. Eu não tenho problema, eu não tenho problema com futebol. Olha, corintiano. Só tem um que não tem faculdade. Eu não tenho problema com futebol, não, até porque eu sou um torcedor fanático do Madureira Futebol Clube, no Rio, e aqui em São Paulo eu sou um torcedor fanático do 15 de Piracicaba, de modo que eu não tenho problema com ninguém. Não, brincadeiras à parte, se você pega um papagaio e ensina ele a cantar o hino do Corinthians, do Palmeiras ou do São Paulo, depois de 10 vezes cantando, ele aprende. De modo que os animais sabem, mas os únicos seres que sabem somos nós. Nós somos seres de produção reflexiva, porque a reflexão nada mais é do que você voltar o pensamento, coisa que os animais não têm, consciência de si, consciência histórica, consciência cultural. O animal, basicamente, ele tem inteligência, tem emoções, mas ele vive mais respondendo estímulos. Ser humano vai além disso, né, gente? Alguns, então, pelo menos. Alguns. Eu tô até pensando em cunhar um novo termo que eu tô chamando de homovacus. O que seria o homovacus? O homovacus seria basicamente aquele ser humano que muitas vezes dá vontade de você colocar de ponta cabeça e sacudir pra ver se sai alguma coisa. Só tem vácuo. Porque tem alguns que se parecem que são assim. Certo. Tem o Homo sapiens, o Homo Erectus, e Homo alguns estão na sapiens. dimensão do vácuo, né? Com todo respeito à vacuidade de alguns seres. Mas nós somos sapiens, né? Ou seja, nós somos seres humanos que sabemos, diferente dos animais. De modo que a boa educação, na minha modéstia percepção, é a educação que promove reflexão. Você pode ser um professor de matemática, você pode produzir reflexão. Você pode ser um professor de filosofia, de história, de geografia, física. O papel principal do professor é incomodar os alunos, né? Incomodar no bom sentido do termo. Eu utilizo muito um termo que os gregos faziam uso, que é uma palavra que é taumatzen. Taumatzen é quando você gera espanto pelo inédito, né? Então eu acho que o bom professor tem que gerar espanto nos alunos. Esse incômodo, né? Esse incômodo para o cara falar, putz, eu nunca pensei nisso, eu nunca pensei dessa forma. Pô, o professor deu um toque, pô, legal. Então eu acho que o grande papel do professor, sobretudo agora no século XXI, com inteligência artificial, com uma série de coisas que nós temos aí, se o professor não produzir reflexão, eu diria que uma tendência forte das máquinas a médio e longo prazo substituírem os humanos em muitos quesitos, né? Na verdade já tem acontecido isso, né? Já tá acontecido. Pode ver, crianças que não sabem ler ou escrever. Vêm os ícones, clicam e vão em programas, aplicativos, YouTube, então que o diga, né? Intuitivo, né? É intuitivo, Exatamente. então estão indo ali sem a necessidade do saber ler e escrever. Exato. E a questão de comando vocal e tudo mais, isso tem facilitado muito isso também, né? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Qual a sua... Você segue uma linha crasa de ensino, marxista, enfim, alguma coisa assim? E o que você acha disso, a nível de ensino? Marx disse, eu não sou marxista, né? Eu não tenho uma abordagem assim. Eu tenho um capítulo do meu livro que eu intitulei como Escapei dos ismos, né? De ismos de qualquer natureza. Com isso eu não estou descartando a síntese que eu fiz ao longo desses anos, né? Até para eu chegar a essa conclusão, foi produto de leituras marxistas, de leituras das mais diversas correntes de pensamento, para que eu chegasse a essa conclusão. Mas o que eu percebi ao longo da história é que normalmente qualquer ismo de qualquer natureza, exceto o altruísmo, que era o ismo de Jesus Cristo, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, o altruísmo, né? Quando você ama o outro como se fosse você. Tirando o altruísmo, todos os ismos, via de regra, quando você se debruça, como no meu caso, há quase 3 décadas, sobre os livros, estudando diversos ismos, você vai percebendo que os ismos têm um discurso poderoso quando querem chegar no poder. Sim. Comunismo, socialismo, capitalismo, liberalismo, cristianismo, ateísmo, ismo. Quando querem chegar ao poder, tem um discurso bastante libertador. Porém, depois que se apossam do poder, aí as coisas mudam. E aquele velho dito de que dá poder para alguém, para você conhecer,
se faz, né, na realidade. É Né? muito Então aí você verdade percebe isso, né? que os ismos, normalmente, quando se chegam no poder, esquecem daquele discurso libertador e passam a ser opressores. Né? Até numa linguagem marxista. O pessoal não sou marxista hoje em dia. Os marxistas, mas o Marx é o homem do tempo dele, um ser humano fantástico. Mas o marxismo foi superado, né? Como brinca o Pondé, 200 anos de marxismo produzindo menos felicidade do que 30 anos de Viagra. Né? Então, o marxismo é uma teoria incrível, até por conta da influência que Marx teve, né? O Marx, do ponto de vista filosófico, ele foi bastante influenciado pelo Hegel, que é um filósofo que eu aprecio bastante, Fenomenologia do Espírito. Acho que foi um livro que me custou alto para compreender, tive que ler algumas dezenas de vezes até compreender a Fenomenologia do Espírito do Hegel, que foi o principal influenciador do Marx. Né? Ele bebeu na dialética hegeliana para montar o seu postulado marxista, aí bebeu nas teorias também do Adam Smith, mas sobretudo David Ricardo, que é um economista inglês, né? E sintetizou com o Ludwig Feuerbach, que é o pai do materialismo histórico, um ateu. O marxismo é basicamente produto dessas três linhas de pensamento, né? Do Pegou das hegelianismo, 3 fontes, colocou num copinho e bebeu, colocou, né? bateu no liquidificador e deu marxismo. Né? Uhum. O Marx é produto disso daí, é um homem do tempo dele, as teorias dele foram importantes, sobretudo na segunda Revolução Industrial, onde a classe trabalhadora estava sendo muito oprimida, realmente pelos empresariado, né? Sobretudo lá em Manchester, onde o parceiro dele, o Engels, o pai do Engels, era um cara muito rico, dono de muitas fábricas lá em Manchester, que foi basicamente onde foi as pesquisas do Marx. Né? Marx passou por Manchester, na Inglaterra, mesmo sendo alemão, começou seus estudos na Alemanha, na Universidade de Bonn. Depois teve uma passagem em Paris, foi muito influenciado pela Comuna de Paris. Depois ele se aprimorou bastante seus estudos, quase 30 anos no Museu Britânico, né? Fazendo estudos, até chegar nos primeiros livros dele, antes mesmo do Capital, a Ideologia Alemã, tem tantos outros. Mas eu não sou marxista e não tenho nenhuma corrente propriamente dita. Eu digo que os ismos, eu fui fazendo uma síntese e hoje eu faço uso dessa síntese, pegando coisas do marxismo, da escola de análise, né, do ponto de vista histórico, a escola de análise, do pensamento do Kant, que é um pensador que eu admiro bastante, Nietzsche também, que é um outro pensador também que me custou algumas dezenas de anos se debruçando sobre a obra do Nietzsche, que eu li, não vou dizer tudo. A linguagem dele né? é um pouquinho mais rebuscada. Então, uma acidez, que eu gosto da acidez nietzschiana. E você, desde a sua infância que você sempre se interessou assim, por essa cultura, arte, esse lado meio filosófico, assim, desde alunos criança? Meus tapem os ouvidos agora. Mas eu sempre fui da rapaziada do fundão. Ah, é? Depois, com o tempo, você vai, né, amadurecendo. E aí você vai... Dá pra ver que a cultura já chama ele já há muito tempo, já chama a atenção dele. E eu sempre fui assim, eu costumo dizer o seguinte, há uma palavrinha que a gente às vezes faz um equívoco com essa palavra, que é a palavra inteligente, né? Normalmente nas escolas ainda se associa o aluno inteligente ao nota 10. Mas a palavra inteligente ela tem uma etimologia interessante, né? Ela vem do latim, intus legere. Inteligente, o intus é dentro, legere é o que lê. Né? Então, o inteligente, na sua raiz etimológica, é o que lê dentro. O que seria ler dentro? É aquele que percebe coisas que ninguém percebe, ele enxerga nas entrelinhas, ele quer mergulhar mais fundo, ele é um ser da reflexão. Então, desde muito novo, mesmo sem a instituição escola, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Vou contar até aqui um caos. Como diria o Rolando Boldrin, né? Caos, eu lembrei do meu avô agora. Então, a vovó Maria, ela tinha um rádio daqueles da década de 50. E aqueles rádios, né, grandes. E ela ouvia muito lá Silvio Caldas, Francisco Alves, toda aquela rapaziada da década de 20, 30. E em um dado momento o rádio da vovó Maria teve um problema. E eu ouvi ela mencionando
queria se desfazer do rádio. Eu, moleque curioso, falei, opa, vai ser a minha oportunidade. Porque eu ouvia aquele negócio falando, cantando. Eu falei, mas como é que isso daqui produz som, música? Eu queria descobrir por que o rádio falava e tinha gente cantando ali. Eu tinha acho que uns 10 anos mais ou menos de idade. Abrir, será que tá dentro? E aí, a vovó disse que ia se desfazer do rádio porque ele estava dando uns problemas. Eu fui lá e quebrei o rádio dela. Abri com chave de fenda, bati com martelo para descobrir o que tinha. E acabei não descobrindo absolutamente nada. Anos depois eu fui saber o que era uma fonte, Placa, fui saber o que era uma placa, um transistor, um diodo, um capacitor eletrolítico e tal, que produzia, captava aquele som e saía ali. Mas enfim, tomei uma bela de surra com um fio de ferro de passar roupa. Quem nunca? Quem tem mais de 40 anos sabe muito bem o que é isso. Sabemos. Fio de ferro. Eu apanhei pra caramba. O Júnior é mais novinho aqui, mas... Tomou uma surra também, Juninho? De fio de ferro de passar roupa. A veinha deu umas cacetadas boas, mas serviu como lição. Mas é uma demonstração da curiosidade. Eu tinha uma curiosidade de saber como aquilo ali emitia o som. Então eu me lembro da minha mais tenra idade esse desejo, essa ânsia em saber, em descobrir as coisas, né? Então, primeira vez, por exemplo, que eu ouvi um birimbau tocando, aquilo mexeu tanto comigo, eu não sabia que instrumento era aquele, eu achei uma sonoridade completamente diferente do que eu já... É muito peculiar, né? O som do berimbau é único. E né? aquilo me único, atraiu né? de um jeito que eu falei, não, tem que saber o que é isso. E aí eu fui me aperfeiçoar naquela uma corda. Depois tive aulas, obviamente, com um gigante da capoeira, que foi o Mestre Gato, como citei há pouco, enfim. E aí... Essa curiosidade sempre fez parte da minha vida, mesmo sem a escola, instituição, etc. e tal, né? Então eu sempre digo para os alunos isso, né? A escola, nos nossos dias, ela deveria ensinar, por exemplo, ter aulas práticas para os alunos nesse sentido. Aprender a trocar uma lâmpada, aprender a instalar uma tomada. Bom, antigamente tinha, né? Exatamente. Meninas Aprender a tinham aula de cozinhar, costura, fazer as um meninas arroz. aula de mecânica, de coisas assim. Exatamente. Na minha época, É. eu lembro que tinha, não isso, mas que tirou faz tempo da escola a matéria Educação Moral e Cívica, né? Sim. Muita coisa foi tirada, né? Sim, Coisas de coisas conteúdo úteis. relevantes, que eram bem Relevante. úteis, sim. Vocês falando disso, eu lembro que às vezes existem algumas matérias que, assim, ao meu ver, parece que não tem tanta utilidade, a não ser para aquelas pessoas que vão seguir uma carreira muito, muito específica. Por exemplo, até hoje, eu nunca usei os meus conhecimentos sobre como descobrir o valor de pi. Você não Pra aplicou que em eu vou- nada pra em que sua que eu vou vida? usar isso? Né? Por exemplo... Usou o pi pra pirar, só se for, né? Mano, seno, cosseno e tangente. Que é isso aí? É o volante, o meio as campo e tangentes a o gente- lateral? As tangentes nós usamos, mas tudo bem, não vamos Mas entrar eu no digo mérito assim, da né? questão. Por isso que eu falo, né? Às vezes, quando é uma coisa muito específica, às vezes, né? Agora, por exemplo, a aula de filosofia, por exemplo. Né? É lógico que hoje tá diferente, mas tinha uma época que não tinha, por exemplo, seria interessante ter nas escolas uma matéria comum, como se fosse o português, matemática, né, história, porque são coisas que agregam muito valor, acaba que formando pensadores, Sem dúvida. formadores de opinião, né, e a gente hoje, a gente vê que nós somos muito condicionados a ouvir as coisas e muitas vezes simplesmente engolir e não ter uma opinião, não digo nem afrontar, mas confrontar, sabe? Mas por quê? E como que é isso? Mas concordo em partes, por causa disso, sabe? Não existe um diálogo assim, sabe? Porque eu acho que falta uma ausência muito grande de... Na verdade, na minha visão, o que acontece? Não se prepara, as escolas não preparam as pessoas para serem livres pensadores, né? É o meu ver. Isso a sociedade num todo. Cria para quê? Para condicionar dentro daquela caixinha, daquele âmbito. Por quê? Quem pensa vai querer discutir sobre aquilo. Quem pensa não vai aceitar tudo de bom grado. Quem pensa vai confrontar. Teoricamente. E vamos colocar, para um governo como o nosso, não estou falando de presidente, o governo de forma geral. Uma pessoa que pensa, se uma população, a brasileira, por exemplo, todos pensassem, não aceitassem deliberadamente o que lhe é imposto, ia dar certo? Não ia. Então, assim, é a política do pão e circo. Eu dificulto aqui, mas eu te dou o que comer e algum tipo de diversão. Futebol no domingo e na quinta-feira. Vai, o carnaval em fevereiro, uma outra coisinha aqui, uma outra coisinha ali. Tá bom, porque o pessoal fica entretido pensando nessas datas
e o recente é tudo empurrado goela abaixo. Exatamente. Então, para mim, aquela cultura romana do pão e circo não mudou até hoje, infelizmente. Não mudou. Essa é a minha visão, pelo menos. Né? Pensadores são problemas desde sempre. Né? Então, Sempre incomodaram, né? Sempre incomodaram, que a academia ela vem dos pensadores. Né? Sim, sem dúvida. Deixa eu até falar que o Fiore disse que ele está longe do microfone, só para pessoa entender. Pensadores são um problema, né? Porque Sim. Enxergam, né? quem pensa, quem Sim, tem a opinião, Enxergam quem pensadores, acaba sendo visto como um problema. pensadores que geraram várias soluções. Oi, produção, você tá dando. Não, eu que dei um Ah, toque, tá. porque falaram que o áudio mirrou aqui, só pra... Porque a placa de áudio, Ah, tá, mas voltou? Normal? nossa placa de áudio tá meio ruim. Ah, tá. Não voltou, Júnior? Tá normal? Tá indo e voltando. Ah, tá. Não, mas beleza. Eu queria que você falasse, porque você escreveu um livro, né? Que inclusive tem um tema bem interessante, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho dele e mostrasse aí pra gente também. Qual que é o tema do livro? Reflexões descomprometidas com o politicamente correto. Olha que O tema é provocador. top. Corta Eu pra achei essa demais aqui. esse tópico, cara. Eu achei demais Esse aí eu trouxe tema. pra vocês. Eu não sei como é que vocês vão fazer, vocês vão Eu brigar. leio vão- mais e leio rápido. Primeiro eu. Quem não ganhar, Obrigado. eu mando o audiobook. Top. Ele tem impresso e tem e-book também? Tem um e-book, não um audiobook, desculpe, tem um legal. e-book. Eu vou Onde tirar do que as plástico pessoas porque tá encontram refletindo. se quiser comprar? Então, nesse momento, né, eu fiz o lançamento desse livro em dezembro do ano passado. E aí eu havia, a princípio, estabelecido, porque na verdade esse livro é um livro de Põe nessa autorrealização, aqui né? que vai ficar melhor. Não é um livro pode onde pegar eu estou aqui. buscando alguma coisa comercial, com toda honestidade, sem demagogia, Faz né? um corte pra essa. E aí? E aí o legal. que acontece? Eu tinha pretensões de colocar nas plataformas, tipo Amazon e etc. Mas o valor que eles cobram, um percentual, é assim, Beleza. Complica, né? é abusivo, né? Então, para quem está fazendo uma produção própria, é melhor você fazer a venda direto. Então, eu ainda tenho poucos exemplares de uma primeira tiragem que eu fiz, né? Bem poucos mesmo exemplares físicos. E tenho bastante o e-book, né? Então, tá aí à disposição para quem quiser. Pra comprar O e- contigo, É só entrar em contato comigo no WhatsApp ou pelas redes sociais, só me chamar. aí. Só te procurar lá, por exemplo, no E Instagram, como é que estão Érico suas redes Bernardes. sociais? Tá As como minhas- lá que o pessoal encontra? As minhas redes sociais, o Instagram é _ Érico Bernardes, Facebook é Érico Bernardes e o telefone eu prefiro. Não, mas é Isso, melhor eu chamar deixo com pelas vocês, mídias, podem no chamar, inbox, é melhor. Exatamente. É. Tá, depois eu vou pedir pra você só dar falar que ideia esse livro traz. Mas antes eu queria que você tocasse mais alguma música pra gente. Eu ia falar depois porque agora, mas você pediu música eu já parei, então tá tudo certo. Bora de música. Porque esse cavaco tá aí, me toca, por favor, me toca. Vamos fazer um autoral então. Pra alegria do Cláudio Pereira. Vou fazer um samba aqui que eu compus com o meu parceiro, que muito me honra, Zé Paulo. Chama-se Riqueza da Criação. Acho que tá um pouco alto, mas vou fazer uma forcinha para ir no tom original que nós gravamos. Um jardim colorido de flores pulsantes, tá abaixo. Perfume distinto chegou para nós. Beleza e graça de mãos dadas na praça, fazendo o poeta soltar sua voz. Flores em pleno desabrochar, cantiga alegre ao vê-la passar. Marejam os lírios, sofejam acordes, pássaros gorjeiam riqueza da criação. A natureza aplaudindo o nosso amor, virando canção. A natureza aplaudindo o nosso amor, virando canção. Ficou meio baixo, mas a voz embargou um pouquinho, mas é isso aí. Riqueza da Criação. Érico Bernardes e Zé Paulo. Zé Paulo é
É um irmão, parceiro, gigante também aí no samba de terreiro, um intérprete de primeira grandeza. Abraço, Zé. Um abraço pra ele. Paulista. Pra quem Paulista. não é muito do âmbito do samba, o que quer dizer esse samba de terreiro? O que vem a ser o samba de terreiro? Então, o samba de terreiro é uma nomenclatura que nós fazemos uso para aquele samba chamado de meio de ano, antigo samba de quadra, né? Tem esse nome porque as escolas de samba antes eram terreirão mesmo, era o chão batido, né, de terra, né? Então, normalmente é o samba de meio de ano, o samba de quadra, que não era o samba de enredo, né? Nem o partido alto, nem outras modalidades de samba. É aquele samba nas quadras, que rolam nas É o informal, quadras, né? é o samba informal e é, sobretudo, o samba dos grandes mestres, né? Que carrega esse lirismo, essa dolência, essa letra, né? Não é a harmonia somado à letra que dá esse elan do samba de terreiro, né? Que é diferenciado, né? Tanta coisa bonita aí tem. Legal. Nossa. E então, agora que você já tocou, eu queria que você desse uma explicada mais ou menos por cima, assim, sobre a ideia, né, o que você quis passar com esse livro, com esse tema. Eu vou até repetir para o pessoal memorizar. Reflexões descomprometidas com o politicamente correto. Qual que foi a ideia geral, assim? Então, a partir do próprio tema é uma provocação, né? Eu tenho por hábito dizer que não quis aí ser um referencial de não politicamente correto. Longe de mim. Eu acho que todos nós, enquanto humanos, desde o Paleolítico, lá nas cavernas, até os nossos grandes centros urbanos, nós carregamos de alguma forma o politicamente correto em nós, né? Mas a minha crítica, e um tanto quanto ácida nesse livro, né, que são pinceladas de reflexões, é para as pessoas que fazem da sua vida um estilo de vida politicamente correto. Que eu acho que é um horror, né? O politicamente correto, se nós fôssemos pensar assim, guardadas as proporções aí, pegando como exemplo o Evangelho de Jesus Cristo, seriam os fariseus, né? Os fariseus, que basicamente era aquela corrente que nasceu no período intertestamentário, onde eles eram extremamente zelosos pelo cumprimento das regras, leis, pela moralidade, pelos preceitos, e, no entanto, eles exigiam das pessoas esse cumprimento, mas eles não cumpriam. Então, o politicamente correto normalmente é o sinônimo de hipócrita. É aquele que diz algo, mas é o último a cumprir, né? Ele quer que os outros façam, mas ele mesmo não quer. Conversando sobre isso, né? Faça o que eu digo, não o que eu faço. Não o que eu faço, exatamente. Então, são pinceladas reflexivas sobre essa ideia do politicamente correto. Então, eu pego o politicamente correto no espectro educacional, religioso, filosófico, meio ambiente, então vários tipos de pensamento, né, de diversos segmentos, e eu vou tentando produzir alguma reflexão nesse sentido, né, provocativo, sobretudo, né, porque o papel da educação, como disse há pouco, é de produzir reflexão, é o Talmatzen, é como dizia o Rubem Alves, né? Ostra feliz não faz pérola. Então é aquele ciscozinho que tem que ficar incomodando ali para que a pessoa produza, saia do lugar comum dela, como vocês diziam há pouco, né? A nossa educação tem esse problema. E eu tenho um capítulo que eu falo sobre a educação exatamente nesses termos. Há um projeto arquitetado para que a educação não dê certo. Né? E é um projeto político mesmo, né? Para que a educação não dê certo, porque o conhecimento ele é libertador das trevas da ignorância. Uma pessoa, quando conhece, quando sabe, ela escapa, né, dos seus manipuladores. E aí ela escapa também do politicamente correto. Né? Ela começa a perceber que ser politicamente correto não é nada legal. Muito embora em determinados círculos sociais, quando você não faz esse papel do politicamente correto, você é o chato. Mas eu sou chato em muitas coisas. Eu prefiro ser nomeado como chato, esquisito, estranho, do que, sabe? Eu acho que nós não somos, tenho certeza, nós não somos seres autômatos para ficarmos reproduzindo as coisas sem refletir, sem exercer senso crítico, sabe? Então eu acho que o grande papel é esse, né? Nós refletirmos e sairmos desse lugar comum aí, né? Coisa que os politicamente corretos não costumam fazer. Colocaram aqui que a galera tá pedindo música. O povo é musical demais. Antes disso, eu não quero me aprofundar muito nesse âmbito, mas para mim não tem como não perguntar.
Ser mais água, alguma coisa? Eu quero mais Refrigerante, um café? suquinho de H2O, por Pode gentileza. deixar do lado desse se quiser. Pra ele, então. Tem como você ser que eu não chego Claro. até aí. Sua relação com o cristianismo em si, com a igreja Não. e doutrinas de igrejas, vamos colocar, religiosas, vamos colocar dessa forma, Certo. vai, para ficar um pouquinho menos dantesco. Conversão, Não necessariamente quando veio a conversão essas coisas, mas também. Mas o que você pode dizer, a sua vertente também é evangélica, né, assim, cristã e tal. O que você pode dizer do cristianismo como está hoje? Uma opinião sua mesmo, Aham. literalmente. E principalmente assim dentro das igrejas, porque você falou muito dos ismos, né? Aham. Então não tem como fugir disso, a questão do Sim. cristianismo e tal. A forma com que você vê que tem sido pregada, introduzida nas vidas das pessoas. Porque isso vai entrar em nuances do que nós dissemos antes, né? Do conhecer, do pensar, do se libertar. Porque eu acredito que até hoje as pessoas ainda são muito escravas do que um padre, ou um líder religioso, um pastor, o que alguém diz. Justamente por não buscar tanto conhecimento assim, né? Para não se libertar de certa forma dessas amarras, né? O que você tem a dizer sobre esse âmbito e a sua relação com relação à religião, visto que você passou por capoeira, que já vem de matrizes africanas, que é um outro tipo de vertente religiosa, enfim. O que você pode nos dizer sobre isso, assim? Eu já iniciaria a minha fala dizendo que o cristianismo é a antítese do Evangelho de Jesus. O cristianismo, ele é um fenômeno histórico do quarto século, constantiniano, né? O imperador Constantino inventou o cristianismo. Ao longo de 4 séculos, os cristãos, né? Os seguidores do Evangelho de Jesus, eles não tinham pretensões de abrir igrejas no sentido institucional, parede, templo, culto, missa, nada disso. Era uma reunião, uma assembleia feita em torno dos princípios estabelecidos por Jesus, sobretudo em Mateus 5, 6 e 7, que é a síntese do Evangelho, né? E o cristianismo é um outro ismo como qualquer ismo, né? Então eu diria até, como disse há pouco, que é a antítese do Evangelho, porque o cristianismo se tornou um fenômeno, assim, do ponto de vista histórico, com muito mais problemas do que qualquer outra coisa, né? Eu tenho muitos amigos que são ateus e eles, quando nós estamos nas nossas conversas, eles costumam dizer sobre as mortes que os cristãos cometeram ao longo da Idade Média, com inquisição, com tortura, com perseguições, etc, etc. Porém, eu diria que o cristianismo cometeu muitas mortes. Basta a gente pensar, a Primeira e Segunda Guerra Mundial basicamente foram feitas por países ditos cristãos, né? E não que eu esteja imputando o fenômeno Primeira e Segunda Guerra Mundial somente a dimensão religiosa, mas teve muito isso, né? Mas a minha experiência, né, nesse sentido, eu costumo dizer hoje, da espiritualidade, ela aconteceu lá em meados da década de 90. Né? Minha mãe ela frequentava essas religiões de matriz africana, ela era umbandista, e em um dado momento ela acabou se convertendo. Eu fui Ogã também, né, em centros de Umbanda e tudo, tenho o maior respeito, tenho muitos amigos nessas religiões de matriz africana, adoro, como disse no princípio aqui, os tambores, sou fascinado pelos tambores, que tem que ter uma representação muito forte nessas religiões. Minha mãe acabou se convertendo e eu relutando para não me converter, porque achava que igreja não era uma coisa chata, era uma coisa, enfim, tudo aquilo, né? E adolescente também, meio revoltado com as coisas e tudo, né? Como todo adolescente. E aí, um dado momento, voltando da noite, eu costumava toquei durante muitos anos na noite, e aí sempre voltava dos lugares onde eu tocava e com uma certa tristeza, uma angústia, um vazio existencial que eu não sabia de onde vinha. E um dado momento eu chegava sempre em casa e minha mãe de joelhos dobrado lá, orando. E aí ela vinha falar do amor de Cristo para mim e eu rechaçava aquilo. Eu falava, a senhora tá ficando louca com esse negócio de igreja, esses pastores estão fazendo uma lavagem cerebral na senhora, é aquela coisa toda. E minha mãe insistindo, orando, e eu nessa minha ânsia, nesse meu vazio existencial, um belo dia cheguei de madrugada em casa, ela não estava, tinha ido para uma vigília,
E eu me deparei com uma Bíblia aberta, que ela sempre deixava, né? As famosas Bíblias abertas do Salmo 23 ou 91. E aquela folha empoeirada. Aí eu fui deitar no sofá da sala. E aí eu olhei para aquele livro e falei assim, eu vou ler isso aqui. Aí me deparei com um texto lá do Salmo 91, logo nos versículos finais, que diz: a quem a mim se apegou com amor, poluei num alto retiro, livrarei, o glorificarei, saciarei e com longevidade, enfim, aquele texto todo, e aquilo foi entrando na minha alma, como diz lá o autor aos Hebreus, né, na carta aos Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. E realmente esse texto, o verbo se fez carne ali, naquele momento meu com Deus, né? E daquele momento em diante eu senti uma presença forte de Deus. E ali, em prantos de joelhos dobrados, eu tive uma conversão lendo a Bíblia, né? E a partir daquele momento comecei a ir para a igreja. Mas isso foi em casa, né? Isso foi em casa, inicialmente uma experiência em casa mesmo, né? Então. Lendo a Bíblia mesmo. E a partir daquele momento comecei a frequentar uma igreja que existia no bairro lá. Nem vou me recordar o nome. Depois fui para uma outra igreja onde tinha alguns amigos que eram do samba e tinham se convertido e também me levaram. E chegou lá, montamos uma banda de samba. Não podia ser diferente. Montamos a banda Embaixadores de Cristo, até gravamos um CD na época. Isso em 97 nós gravamos um CD. E a minha experiência de espiritualidade foi essa. E aí, ao longo dessa minha experiência, fui percebendo, obviamente, como qualquer segmento social, como a igreja alguns problemas, né? Como todo segmento tem. E aí aquilo foi me incomodando. E eu, naquela ânsia de conhecer a Deus, por conta desse meu vazio existencial, comecei a ler a Bíblia de maneira sistemática, dia e noite, varava as madrugadas lendo a Bíblia. Perdi a conta de quantas vezes ali, sem exageros nenhum. Me debrucei sobre esses 31.173 versículos, 66 capítulos, 39 no Antigo, 27 no Novo, escrito por 40 autores aproximadamente, num espaço de 16 séculos, em 3 continentes. E isso foi enchendo a minha alma, e eu fui me enchendo disso, me enchendo das Escrituras, né? Da palavra de Deus. E aí comecei a ter as decepções dentro do ambiente religioso da igreja enquanto instituição. E aí, em um dado momento da minha vida, optei por não mais frequentar o ambiente religioso institucional. Muito embora continuo confessando Cristo como meu único Senhor e Salvador, mas sem nenhuma manifestação religiosa concreta dentro de um templo, com culto, com missa, com nada disso, né? Tenho hoje um grupo onde nós fazemos reuniões, chama-se PG, um abraço aí para todos se estiverem assistindo. Um pequeno grupo onde nós fazemos reuniões a cada 15 dias para meditarmos sobre as Escrituras, orarmos uns pelos outros, enfim, tentarmos buscar a nossa comunhão com Deus também, né? Afinal de contas, quando o autor mesmo de Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar, e muitas vezes os cristãos têm um sério problema com esse texto porque querem fazer uma interpretação ipsis literis, né? Literal do texto. Congregar ali não estava querendo se referir à igreja, templo, instituição, parede, até porque Nunca não foi, existia. Sim. Né? Durante 4 séculos o cristianismo não tinha igreja, Era templo. como se né? fosse um ministério itinerante, assim como Era um foi o de ministério Jesus, itinerante, o ajuntamento dos cristãos eram em grutas, era em casa, era na floresta, eu lembro era que no na- ostracismo. É onde o grupo se reunia, Exatamente, era ali né? que... Inclusive, quando tentaram, lembra que você falando disso, lembra quando tentaram uma vez nomear igreja, lembra que o apóstolo Paulo, por acaso está Cristo dividido? Exatamente. Pra falar, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de... Exatamente. Quando era tentaram, Paulo já barrou, né? Mas Era um ter outro dilema, Paulo pra barrar, né? exatamente, Mas um não, dilema deixou lá. outro Paulo pra barrar, acabou que deixando rolar. Exato, foi um Virou, dilema hoje que virou Paulo o que se virou, deparou né? com a igreja de Corinto, né? Acaso Cristo está dividido? Uns dizem eu sou de Paulo, outros de apóstolo, outros de Cefas, que era o nome de Pedro, né? Em aramaico. Uhum. E ele fala, acaso Cristo está dividido? Cristo não está dividido, né? Então hoje eu tenho uma percepção bem diferenciada dessa questão da espiritualidade, né? Eu diria, tentando fazer uma autodefinição
do meu cristianismo, entre aspas, eu diria mais ou menos a frase que o Gandhi disse lá para os bispos anglicanos quando estavam na Índia, né? A Índia foi colônia britânica durante muito tempo e os anglicanos chegaram lá para evangelizar o Gandhi e o Gandhi falou, opa, peraí, eu amo o vosso Cristo, porém eu abomino o vosso cristianismo. Então eu diria que eu sou mais ou menos um cristão gandiano, sabe? Eu sou um cristão gandiano. Eu amo o vosso Cristo, porém eu abomino o vosso cristianismo, né? Até porque o cristianismo, enquanto fenômeno histórico, cometeu atrocidades horrorosas, não generalizando jamais, até porque toda generalização é no mínimo burra, né? Existem cristãos que foram maravilhosos, tanto na dimensão protestante quanto católica, mas uma boa parcela também fez um desserviço gigante ao Evangelho de Jesus, como nos nossos dias Hoje, a gente então... tem visto, né? Ô, Érico, e você falando, né, de decepções que você teve, enfim, e até lembrando, né, fazendo essa ligação com o politicamente correto que você fala no seu livro. Eu já, né, acredito que todos aqui, mas você também já viu isso também dentro das igrejas, esse termo politicamente correto dentro da instituição religiosa? Você chegou a lidar com isso dentro da igreja? Eu tenho certeza que todo segmento humano social tem o politicamente correto, né? Na escola, na igreja, na família, enfim, todo círculo social tem, né? Agora, a grande problemática que eu vejo da questão da igreja é quando você tem alguns líderes que eu costumo dizer que são monstros eclesiásticos, né? Nessa questão do politicamente correto. Porque o que seria um líder monstro eclesiástico? É esse líder que ele sobe num púlpito, seja um pastor, um padre, um pai de santo, um emulá na dimensão muçulmana, seja qualquer líder religioso que prega uma coisa, mas vivencia exatamente o oposto daquilo que prega. Então esse é o politicamente correto no pior sentido dos termos, porque na dimensão religiosa você está lidando diretamente com a salvação das almas, pelo menos na cosmovisão judaico-cristã, você está trabalhando com a salvação das almas. E se você é um politicamente correto em cima de um púlpito, prega uma coisa e não vive aquilo, então eu penso que, segundo o próprio Evangelho, a cobrança sobre a sua vida vai ser infinitamente superior do que um político, por exemplo, corrupto, do que, por exemplo, uma pessoa que está numa outra dimensão que não a religiosa, né, que não lida diretamente com a questão da salvação das almas, né? Talvez a cobrança para essas pessoas sejam menores do que para um líder religioso, né, que está lidando, por exemplo, com a palavra de Deus e fazendo da palavra de Deus um estelionato, uma coisa, né, uma ferramenta de manipulação, né? E coisas do gênero, né? Infelizmente acontece muito. Mas vamos sair desse meio, porque isso aqui, se embrenhar aqui, nós vamos mais sair daqui. Deixa eu... Fala, Na Gê. verdade aqui, ó, já tá chegando uma hora aqui, ó, pra gente falar do nosso patrocinador. Fala aí, Fabinho. Ah, sim, Fabinho. Sim, claro. Pra falar a verdade, é bem na hora que eu pus o amendoim na boca. Brincadeiras à parte, não, mas agradecendo, né? Logicamente a Eficaz, nosso patrocinador oficial. Você, né, que ainda não entrou no site da Eficaz, só acessar eficazsalvamentoaquático.com.br. Acompanha também a gente nas redes sociais, que de vez em quando a gente coloca algumas coisas deles. Vocês encontram eles também nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, além do site. Para quem não sabe, a Eficaz é uma empresa, né, que disponibiliza de serviços aquáticos, tanto como salva-vidas, equipes de salvamento aquático e também produtos para limpeza e manutenção de piscina, equipe também para fazer manutenção de piscina, manutenção preventiva, reparos. Eles vendem também produtos específicos para tratamento e limpeza de piscina que vocês encontram nas redes sociais deles, ou até mesmo, de forma até mais fácil, chamando eles pelo WhatsApp, que inclusive está aparecendo aí aqui na nossa tela. Beleza? E fala que vocês viram aqui no Café Pingado. Isso aí. Isso aí. Vamos atender pedidos? Dá pra mandar mais uma musiquinha pra nós aí? Aí nós já vamos nos embrenhar em um outro assunto aqui. Olá, agora eu vou fazer um samba bonito do Ney Lopes, que é um retrato daquilo que nós estávamos falando de pagode, de subúrbio, né? Tem um samba bonito dele que é o Samba do Irajá. Cláudio Pereira.
tem pressa no meu rosto e no peito lado oposto ao direito uma saudade. Que saudade, sensação de na verdade não ter sido nem metade daquilo que você sonhou. Que sonhou, são caminhos, são esquemas, descaminhos e problemas. É o rochedo contra o mar, é isso aí, Irajá. Meu samba é a única coisa que eu posso te dar, é isso aí, Irajá, Irajá. Meu samba é a única coisa que eu posso te dar. Saudade, veio a sombra da mangueira, sentou na espreguiçadeira e pegou no violão. Cantou a moda do caranguejo, me estendeu a mão no peito e me deu opinião, opinião, opinião. Depois tomou um gole de abrideira, foi sumindo na poeira para nunca mais voltar. É isso aí, Irajá, Irajá. Meu samba é a única coisa que eu posso te dar, é isso aí, Irajá, Irajá. Meu samba é a única coisa que eu posso te dar. Isso aí, salve Ney Lopes, salve Wilson Moreira. Estrela de Madureira depois. O Cláudio Pereira tá pedindo Estrela de Madureira. Eita, nossa. Já estão pedindo música. É, então, né? Tava assim, né? Deixando a Riveria, agora já estão pedindo aqui. Esquenta não, Cláudio. Se você puder, então, antes de acabar aqui, você tocar Estrela de Madureira. Cir Pimentel. Esse é um samba enredo lá do Império, década de 60. Maravilha. Isso é um clássico. Quais são dos sambistas, assim, tudo bem, tem uma gama, assim, muito boa, mas sempre tem um que nós temos um quê a mais, né? E qual seria esse que tem um quê a mais pra você, assim? É uma escolha difícil, mas Candeia, pra mim, foi um divisor de água, sabe? É. Assim, nas pesquisas, enquanto sambista, o sentido mesmo de sambista completo, né? Porque o Candeia, ele, além de um tremendo compositor, ele foi um líder negro, né, de resistência. Ele foi o fundador da Quilombo, né, numa época, década de 70, ele já estava falando dessa degradação das escolas de samba e fundou a Quilombo. O Candeia foi um divisor de águas, né? Compôs de tudo, jongo, capoeira, partido alto, samba dolente. Um cara, assim, excepcional. Compunha, cantava, era um líder negro fantástico, né? Compôs, inclusive, uma coisa que eu acho que é um dos sambas mais lindos, chamado Dia de Graça. Hoje é manhã de carnaval, a esplendor, as escolas já vão desfilar. Garbosamente, aquela gente de cor, com a imponência de um rei, vai pisar na passarela. Salve a Portela, vamos esquecer os desenganos que passamos, viver a alegria que sonhamos durante o ano e damos o nosso coração. Alegria é amor a todos, sem distinção de cor. Aí vem o refrão, mas depois da ilusão, coitado, negro volta ao humilde barracão. E é a segunda que é o ápice. Negro, acorda, é hora de acordar, não negue a raça, torne toda manhã dia de graça. Negro não humilhe, nem se humilha ninguém. Todas as raças já foram escravas também. E deixa de ser rei só na folia. Faça da sua Maria uma rainha todos os dias. E cante um samba na universidade. E verás que teu filho será príncipe de verdade. Daí então jamais tu voltarás ao barracão. Isso é uma poesia. Lindo, né? Uma coisa mais linda. Uma poesia, né? O enaltecimento, né? A cultura negra, tudo aquilo que é a raiz do samba. Então, Candeia, para mim, é o concurso. Não, tem muita gente maravilhosa, sim, mas se eu fosse pensar em um, para mim, Candeia.
Essas letras mais antigas têm uma riqueza, né? Nas palavras, né? Melódica. Porque é poesia, É poesia, na verdade, é né? poesia. Conta um fato histórico ali, contextualiza um momento Sim, e ao mesmo sim. tempo consegue ser poético Nossa, muito bom. na sua Exatamente. expressão, né? Sem dúvida. Então é Diferente, incrível. Né, do que Sem você tá dúvida. acostumado E a o ver. que me impressiona bastante é que esses sambistas, via de regra, não estou falando do Ney Lopes, que é um intelectual, um cara que escreveu muita coisa, tem muita coisa produzida. Mas se você pega o Candé foi um policial. Você pega, por exemplo, um Cartola, um Nelson Cavaquinho, esses caras não eram caras, do ponto de vista institucional, formado na academia. Sim. E os caras são de um lirismo, de uma letra que é um negócio fantástico. Você pega composições maravilhosas. Parece que era um negócio que vinha da alma, né? Da ali, alma, né? Você não pega, era por exemplo, simplesmente... me permita aqui, ó, Claro. cantar um samba do Alvaiade. Olha Fica a à letra vontade. do cara. O Opa, cara, fica. assim, sem formação nenhuma. Ó. O dia se renova todo dia. Eu envelheço cada dia e cada mês. O mundo passa por mim todos os dias, enquanto eu passo pelo mundo uma vez. Olha o lirismo, olha a segunda. A natureza é perfeita, não há quem possa contestar. A noite é o dia que dorme, e o dia é a noite ao despertar. O dia se renova. Então, são letras que carregam conteúdo filosófico, inclusive, Sim. né? De reflexão. Literalmente. Então, uns caras que não estudavam, né? Assim, academicamente falando, De não dentro, sentaram né? no banco de uma universidade, no entanto, tinha uma cabeça fantástica. Se pegar um Cartola, queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente Olha, exalam o perfume. Eu sou é um hino pra cantar apaixonado na por igreja. essa música. Olha, essa música é show demais. Espetáculo, né, cara? Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Pô, o mundo é um moinho. Poxa, você Cara, podia isso é uma tocar essa coisa pra nós. maravilhosa. Você conhece isso tudo, Porra, né, Fiore? Me compromete, não. Conhece isso sabe também, né? essa? Ô, Érico, mas você ainda Com toca esperanças no meu coração. na noite igual você tocava quando era Então, mais na novo, ou não? noite propriamente dita, não, porque hoje pra mim o sono é quase uma coisa sagrada. Né? Depois que a gente passa dos 50, perder uma noite de sono é uma coisa quase irrecuperável. Mas na verdade, tarde é. sim, a gente tá tocando aí em alguns lugares, né? Ah, legal. Conjunto Coro de Gato, pessoal Coro do de Terreiro Gato, de Tradição que nós vamos retomar. Rapaziada aí que a gente tá sempre juntos aí, né? Fazendo tocando em alguns lugares aí, Bistrô do Acarajé lá com meu parceiro Zé Paulo, às sextas-feiras lá em Pirituba, em alguns lugares aí que a gente tá sempre aí procurando, mas normalmente no período da tarde até no máximo 10 horas da noite. Para mim é o suficiente. Máximo. Nada de virar noite. Estão perguntando aqui um pouquinho apesar que você já contou um pouco da sua história e tal, mas um pouquinho sobre onde você nasceu, um pouquinho da sua criação, da sua formação. Formação de modo geral. Formação acadêmica, formação evangélica, assim, do lado do zero, assim. Tá. Eu brinco dizendo que eu sou pauliroca. Uma mistura de Paulista paulista com Paulistano e carioca. Mas na verdade eu nasci no Paraná, no norte paranaense, numa linda cidade chamada Londrina. Cidade maravilhosa de Londrina, né? E passei boa parte da minha vida, como até hoje, entre Rio e São Paulo. Ponte aérea, carro, Dutra, rodoviaduto. Eu tô sempre no Rio, casei com a minha esposa é carioca, né? Aliás, beijão, amor, se estiver me vendo. Espero que esteja. Minha filha foi viajar hoje, ela está lá em Joinville. Espero que esteja me vendo também, viu, filhota? Beijão do pai. E eu vivo praticamente no Rio, entre Rio e São Paulo, né? Hoje, com habitação fixa aqui em São Paulo. Morei durante muitos anos no Jaçanã. Hoje estou ali ainda na Zona Norte, ali nas proximidades do Acadêmicos do Tucuruvi, né? Na Vila Mazei. E... do ponto de vista geográfico é esse. Agora, a formação, minha primeira formação foi na parte de teologia, né? Muito embora não fiz universidade, vim de uma formação autodidata, em seminários, aí depois passei dei aula de luteranos neopentecostais, né? Em seminários protestantes,
E depois fui para a escola, digamos assim, não gosto de utilizar muito essa nomenclatura secular, né? Mas para as escolas seculares, né? Aí sim, me formei em História, minha primeira formação foi em História, na Universidade de Guarulhos, depois também na Unicamp, depois fiz PUC, aqui em São Paulo também, Sociologia, Geografia e Filosofia eu fiz na Cândido Mendes, no Rio, Universidade Cândido Mendes. E a gente continua estudando, né? Não de Sempre, maneira né? formal, mas a gente Mas, continua estudando aí, né? buscando Pós-graduado, enfim, a gente continua estudando. Além do seu livro, existe algum outro lugar assim nas redes sociais, internet, que as pessoas consigam encontrar esse tipo de conteúdo seu para absorver um pouco de você, esse conhecimento? Então, olha, todo? normalmente nas minhas redes sociais eu me limito a duas coisas. Eu me limito a colocar questões musicais e questões de reflexão. Então sempre eu coloco lá um videozinho com produção de alguma reflexão, história no campo da filosofia, ou no campo da teologia, ou no campo da geopolítica, que é uma área que eu também gosto bastante, me debruço bastante para estudar, né? Esse xadrez geopolítico de como anda o mundo, né? Nessas disputas de poder. Muita coisa de geografia, né? Como eu estive essa semana lá em São Luís, postei lá um negocinho lá nos Lençóis, explicando um pouquinho da riqueza daquele espaço geográfico, do ponto de vista cultural, histórico, geológico, a formação das dunas, que é uma coisa incrível, né? Eu já fui bastante agraciado em conhecer alguns lugares do mundo, né? Não só no Brasil, mas fora do país também. Mas aqui no Brasil eu não me recordo de um lugar tão lindo que eu tenha ido como os Lençóis Maranhenses. Foi uma experiência incrível. Realmente, o salmista lá no Salmo 19, quando ele disse que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos, eu acho que Davi deve ter dado uma passada ali nos Lençóis Maranhenses quando estava escrevendo isso. Porque é um lugar que realmente é a presença de Deus ali mesmo, né? Do ponto de vista natural, um lugar assim deslumbrante. Você realmente sente que só pode ter sido um arquiteto do universo para ter tanto cuidado naquele espaço geográfico. Né? É maravilhoso, né? Então, normalmente, nas minhas redes sociais, o que eu tenho é isso. São reflexões ou alguma coisa relacionada às músicas, né? Aos singles que eu venho gravando aí já. Eu já estou no 6º single. Legal. Pretendo até o final do ano fazer um EP desses singles. Vamos ver o que vai... Tudo produzido aqui em São Paulo e são autorais, né? Ou só meus ou com alguns parceiros, né? Zé Paulo, como eu disse há pouco. Anderson Santos, Pezão, meu irmão, se estiver me assistindo também, beijo no coração aí pra você. Diego Henrique também, parceiro que eu tenho bastante música. Pezão, da Timba, Paulinho Pontes, Marcelo Dedão. Ih, se eu for ficar... Me perdoa os parceiros que eu não tô lembrando agora de cabeça aqui, porque são muitos, graças a Deus. Falar em estar assistindo, tem uma pessoa aqui, Márcia Napoli ou Napoli. Napoli, minha aluna, querida Márcia, beijo, aqui, minha querida. Parabéns, professor Érico, de todos os seus dons, além da música. E claro, o especial é nos ensinar. Seu saber é brilhante. Obrigado por nos ensinar. Gratidão. Muito obrigado, minha querida. Um abraço. Um abraço, Márcia. Obrigado por estar assistindo. Isso aí, lembrando... Deixa eu te interromper rapidinho. Pode falar. Inclusive, o dia que você quiser disponibilizar seus conteúdos, tanto filosóficos quanto musicais, manda para nós postarmos também nas nossas mídias. Claro. Vai ser de extremo grado, vai ser muito bem-vindo aí. Com certeza, irei mandar. Essa é uma honra, sim. Desculpa te interromper. Não, é só lembrar o pessoal, né, que para aproveitar, quem não curtiu ainda, curte aí a nossa live, deixa o seu joinha. Caso não seja inscrito, se inscreva também, tá? Ativa as notificações aí, porque toda vez que a gente fazer uma live, você vai receber aí uma notificação no seu celular e conteúdos gravados também. Inclusive o Cláudio Pereira tá falando aqui, ó. Tia Lina, mande um beijo. Beijo, tia Lina. Beijo no coração. Ah, pensei que você ia falar beijo do gordo. Que tivesse falando dessas. Acho que é o Jô. Isso aí. Bom, não, eu gostei tanto da música que tocando. Eu queria que ele tocasse outra vez, com esperanças no meu coração. Você tem quantas composições que Puxa, são suas? Rapaz. Autorais. De cabeça, assim, autoral, bom, não vou saber precisar, porque são algumas. Em média, são média, algumas. São várias. Eu acho que já tá na casa de umas
de umas 40 músicas. Faz bastante, hein? Conteúdo Mais ou bem. menos, mais ou menos. Eu sou mais letrista, na verdade, né? Pelo fato de não Sei. ter tanto domínio com instrumento de harmonia, Hã? às vezes eu mando as letras e os meus parceiros que se encarregam lá com a parte melódica. Mas quando eu componho alguma coisa com melodia, aí vem tudo, né? A inspiração vem tudo, aí eu tento lá, faço meus acordezinhos marotos, depois chamo os bambas e falo assim, ó, vê se tá bom isso daí, acerta pra mim, muda aqui, muda lá, enfim. Poxa, no Rio, deixa eu ver. Tenho parceiro em Minas. No Rio. Poxa, tá aí no Rio. Não tenho parceiro assim de composição de samba, não. Não que eu me lembre agora, não. Talvez ao longo do. Eu me lembre aqui alguém que seja do Rio. Mas tenho muito conhecimento, né? Com a rapaziada do Rio, né? Pessoal de velha guarda, enfim. Como disse, família Candeia, né? Andréa Moreira, minha amiga, um grande beijo. Filha do mestre Moreira, do mestre Wilson Moreira, né? Se estiver assistindo aí, um grande beijo também. E o próximo livro? Olha, verdade. então, na verdade, esse livro, assim. Na verdade, eu já tinha muito mais coisa escrita. Eu tive que fazer uma síntese para produzir, porque vocês sabem como é que é literatura nesse país, né? Quando você manda para uma editora uma quantidade acima de 200 páginas, os caras falam, já olham meio assim, porque infelizmente o povo brasileiro, assim, uma esmagadora maioria é ou lê horóscopo ou autoajuda. São as duas categorias literárias, se é que eu posso chamar literária. Eu ia dizer Nada agora, contra né? autoajuda, muito pelo contrário. Autoajuda ajuda o autor, normalmente. Mas esse Mas, tipo de enfim. conteúdo Mas é interessa horóscopo, mais, né? basicamente horóscopo e autoajuda. Então, assim, o povo brasileiro não é um povo de muita leitura. Então, quando você produz um livro de mais de 200 páginas, algumas editoras, ainda mais para quem está começando, que é o meu caso, né, primeira publicação minha, os editores lá da Solidon, que foram muito generosos comigo, falaram assim, ó, dá uma enxugadinha aí, né? Aí eu mandei quase 200, acabei fazendo uma síntese de algumas coisas, né, de alguns pensamentos, tem reflexões aí que o livro não estabelece uma ordem cronológica, sistemática de leitura, de modo que o leitor pode ler do final para o começo, do meio para o fim, não tem problema, porque são temas que se esgotam em si, são pequenos, né? Eu brinco dizendo que são pequenas pílulas de sabedoria, né? Ai, olha que pretensão, né? Mas enfim, são pequenas reflexões, né? Um conta-gotas aí. Tem reflexões que são de uma página, algumas são de 10, outras de 5, 6. Então, é basicamente isso, né? E pretensões para escrever um próximo livro, eu acredito que para esse momento não, por conta de estar aí com algumas outras frentes, principalmente ligado muito à questão musical. Mas eu acredito que pro próximo ano já tem algumas ideias na cabeça aí, né? Vem aquele. Do samba paulista, né? Poxa. Tem pouco material, viu? Tem pouco. Ninguém sabe o que é talismã. Verdade. Toninho Batuqueiro, Zeca da Casa Verde, Talismã. Tem muito pouca coisa. O Plínio Marcos é um gigante, né? Que é um teatrólogo, escritor, produziu muita coisa sobre esses bambas aqui de São Paulo. Mas é uma coisa para estar se pensando. Tem pouco material mesmo. Seu Nenê, exato. Né? Esses gigantes aqui do samba paulista. É top, é top. Não, eu tô aqui, a minha cabeça tá a milhão já com um monte de coisa aqui, mas eu não quero. Vamos lá. Você roda nos lugares procurando instrumento de percussão? Então, na verdade, para esse tipo de samba que nós fazemos, que é o chamado samba de terreiro, ele carrega algumas peculiares, né, na parte instrumental. Então, por exemplo, nas rodas, a gente costuma tocar normalmente sem nada ligado, nem microfone, no máximo um violão de 7 cordas ou um de 6 ligado, né? Os cavaquinhos normalmente 2, 3 cavacos, bem na origem. E os instrumentos de percussão, não entra banjo no caso, né, na parte harmônica, muito embora o banjo seja um instrumento semi-percursivo, né, por conta do couro, né, e do tipo, a mesma afinação do cavaquinho, ré, sol, si, ré, no caso Paraguaçu, mas as batidas são mais percursivas, né. No banjo, nessa modalidade de samba que nós fazemos, não entra. E parte de percussão normalmente são os instrumentos tradicionais mesmo, né, um surdo, não entra tantã, o repique é o de anel, né, do mestre doutor, criado pelo mestre doutor, que era um baterista, tocou com os cubanos, tocou
com alguns outros grupos. Ele era lá de Coelho Neto, depois foi para o Império Serrano, inventou o agogô de 5 bocas e criou o repique de anel. Né? A partir do próprio repique mesmo, o repique de baqueta, né? Ele fez o repique de anel, fazendo trazendo um pouco do que era a bateria, né? Então, como o repique de anel é um instrumento que você tem couro em cima e embaixo e o corpo dele de metal, ele basicamente fazia o bumbo 2 de bateria na pele de baixo, as dobras como se fosse um surdo de terceira na pele de cima, e no corpo do instrumento, que é tocado com anel, daí o nome repique de anel, né? Hoje as pessoas costumam fazer um teleco-teco do tamborim, né? Então o repique de anel é um instrumento também muito usado nas rodas de terreiro, pandeiro de couro, nunca nylon, né? Os pandeiros são de couro, às vezes 1, 2, tria de tamborins, né? Que normalmente inspirado naquela trinca de tamborins mais famosa do samba, que era Luna, Eliseu e Marçal, né? Marçal um gigante. Cuíca, né? Também, inspiração também no Marçal, mas muitos outros, Boca de Ouro, que é mais antigo. Aqui em São Paulo, Oswaldinho da Cuíca, que é esse gigante que nós temos, é uma referência, né? Mas no Rio tem bastante, Marçal, Zeca da Cuíca, muita gente boa, né? Cuíca, agogô, reco, normalmente reco de madeira, jamais de alumínio, que aquilo é um escândalo. Às Até os vezes a gente vê. instrumentos de raiz, né? Não é só o samba, né? Surdo, né? De marcação, bem simples também, enfim. Os instrumentos são basicamente esses daí que a gente faz uso, né, nas rodas, que são mais tradicionais mesmo, né? Quando muito ali, além disso, uma frigideirinha, alguma coisa assim, mas basicamente esses tipos de instrumentos. A caixinha de fósforo é uma coisa mais intimista, né? Aquela coisa mais. Mas, pô, é fantástico, né? Pô, o Pires, o Pires, o agogô, sem dúvida, né? A caixa de fósforo, grande referência era o Elton, né? Elton Medeiros, né? E aqui em São Paulo, Germano Matias também tocava caixa de fósforo, a própria latinha, né? de engraxar. Nós temos essa criatividade até na música, né? Tem um projeto nosso aqui, veio do Fioli Expresso Pitangueira. Eu vou contar uma coisa aqui que acho que nem o Fioli sabe. Tem uma música. Fofoca? Não, a gente falando de caixa de fósforo, a gente falando disso, né? Caixa de fósforo, Pires, isso aqui. Para nós brasileiros, tudo é som, né? Tudo é som. Tudo é música, cara. Música. Tudo vira um instrumento. E tem uma música nossa, inclusive tá lá no canal da Expresso Pitangueira, que chama O Amor. Tem que falar, só o amor que rompe limite se me faz voar. Nesse refrão, eu fiz uma percussãozinha. Sabe aquela... É parecido com isso aqui. Aquela lata daquela batata Pringles. Ah, olha. A percussãozinha eu fiz com aquilo ali. Tem uma sonoridade incrível aquilo ali. Depois vocês vão escutar. Eu cara, tô ligado, mano. Não, é porque... E foi sem querer. Eu tava tentando, cara, fica legal alguma coisa mais... percussiva. Ele tava comendo. Eu peguei. Eu falei, mano, olha o somzinho. Batendo na lata. Não, é com isso aqui mesmo. Eu peguei o microfone e no refrão fiquei... Tem um som incrível. Latinha de batata frita. É que você é monstro também, né? Contei o segredo, cara. Ele colocou bateria, teclado, baixo, violão. A gente tenta. Mas ele não conta que as letras assim eu aprendi com ele. É porque ele também é um. Na verdade, esses um caras belo aqui de emanam compositor. poesia. Aquele ali é complicado. Esse aqui Compositor também, também. esses meninos são fera demais, de verdade. Vamos fazer alguma coisa muito junto, vamos cabeça. trocar Conversa aqui não acaba vamos trocar mais. essas tintas aí, pô. Se pegar as composições desses dois aqui, você Que pira maravilha. também. São bem reflexivas, poéticas, assim, é uma coisa muito latente, Meu, né, essa é questão. incrível. Eu lembro que uma vez. Hoje já vendemos a bateria que a gente tinha. Mas eu lembro que uma vez a gente tava. Tinha comprado a bateria que a gente usava aqui pra gravar, mas não tinha chegado ainda. E eu querendo mostrar uma música pra um amigo meu. Sabe como? E assim, eu falei, não, vou tentar gravar um negócio mais percussivo também. Eu peguei o violão, virei ele ao contrário e fiz uma percussãozinha no violão. E o som do bumbo, eu peguei uma caixa de papelão grande, coloquei uma almofada e fiquei com a mão. Fiquei um som meio macio. Pô, legal se essa bateria, mas que bateria? Uma caixa de papelão. É que a gente brasileiro, né? A gente Meu, onde sai som a gente quer gravar. Eu sou assim. Nossa, Se, ó, afro-latino-brasilidade. A mesa aqui, ó. É difícil ter um Se brasileiro a mesa tinha um som legal, independente do vou que gravar. você curte, Eu mas se aperto você o usa REC um e gravo. batuque, um negócio ali, Sem você já dúvida. fica assim, né? Sem dúvida. Mas isso é que é legal, cara.
mundo afora. Rapaz, eu me deparei com um instrumento lá no... Acho que foi na França, em Paris. Pelo menos foi a primeira vez que eu vi esse instrumento. Não sei qual a origem. Me disseram que é peruano. Pô, eu esqueci o nome do instrumento. É de percussão, ele é um instrumento redondo, parece um disco voador, cara. Não sei se vocês já viram. E cada lugar que você toca, ele produz um que som tem diferente. furo, Eu esqueci o nome não é? desse. Tem uns furos que Isso, você o tá... Red- Eu já vi. Red Pan, alguma não coisa vou lembrar assim. o nome, É alguma mas eu coisa já vi. assim. Eu vi o cara tocando É em incrível Paris. isso Eu aí, fiquei cara. louco por aquilo. Aí fui lá pedir pro cara pra eu tocar um pouquinho. Aquilo é incrível. Ele deixou eu fazer uma canjinha. Cada Você furo que você toca é uma cara. tonalidade Incrível. diferente ali. É. Nossa, é muito bom. Agora, os instrumentos têm uma certa curiosidade, né? Que nem, por exemplo, nós costumamos associar os tambores normalmente à África. E, sem sombra de dúvidas, a África nos legou inúmeros tipos de tambores, né? Eu tive agora, essa semana, lá no Maranhão, como estava dizendo, e fui fazer uma pesquisa lá na Casa do Tambor de Crioulo. Eu fiquei maluco, fiquei apaixonado. Porque o tambor de crioulo, eles na produção musical deles, tem uma parelha que eles chamam, que é a bateria de tambores. Então, você tem um tambor maior, que é o roncador ou rufador, que eles chamam, que eles tocam com um talabarte aqui amarrado na cintura, som grave. Aí tem um tambor mediano, que é o meião, e o outro que é o tambor fino agudo, que eles chamam de crivador. E aí eles têm também dois pedaços de madeiras que eles chamam de matraca, que toca no corpo do tambor maior. Então, cara, eles produzem uma sonoridade incrível. E lá eles têm um chamado pandeirão maranhense também, que é um pandeiro que é do tamanho de um surdo. Aqui no Rio a gente chama de adufe, né? Que é aquele pandeiro sem as platinelas, Adufe. que era muito usado no Partido Alto, né? Tum, 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 tá, tum, tum, tá. E não tem o barulho dos guizos, né? Das platinelas. E lá no Maranhão eles têm o pandeirão maranhense, que é um pandeiro do tamanho de um surdo. Achei incrível aquilo. Pirei quando vi a sonoridade daquilo. E a deve ser bateria top demais, do tambor de crioulo, uma coisa incrível. Eu tava falando tudo isso para dizer outra coisa, lembrei. Que nós temos uma associação dos tambores com a África, mas não necessariamente a produção de tambores vem da África. Os asiáticos têm um histórico de tambores muito anterior à África. Por exemplo, o pandeiro é de origem árabe. Todo mundo acha que é africano e é de origem árabe o pandeiro. O próprio tamborim, você pega registros no Antigo Testamento falando Tocava o miliano, tamborim, né? exatamente. 1800 anos, 1500 anos antes de Cristo, lá no Egito. Você tem registros, né, do tamborim, não nesse formato, né? Nesse outro formato mais recente, a gente atribui a origem ao pessoal do Estácio, né? Que é o Bide, né? O Bide que foi o inventor do tamborim, redondinho e tal. Na época, inclusive, era quadrado. E do surdo, né? É atribuído ao Bide, do Estácio de Sá, que é considerado a primeira escola. Mas registros mesmo de tamborins está lá na Ásia. Você vê coisas assim. Porque eles usavam para fantásticas. marcação de guerra, de marcha, Sim, de tudo isso. Antes sim. mesmo de ser usado para música, música, ele era exatamente. utilizado, né, em outro contexto já, né? Já era bastante utilizado em guerra. Sim, carregava esse teor beligerante, Até né? mesmo a remada dos escravos dos navios, tudo, eram regidas Sim. pelas batidas. Cada batida significa alguma coisa. Então o cara, através da batida, ele sabia o movimento que ele tinha que fazer ali e a vez de quem era, né? Pra estar impulsionando os barcos Frentes e de coisas guerra, assim. né? Também, E né? as Sim. posições também das tropas, né? Também. Aquelas marchas marciais, né? Aham. Então é... É que vai Fantástico. misturando tudo, mundo Uma coisa que eu acho incrível é aquelas apresentações daqueles países asiáticos de batidas de tambor. Nossa, cara, eu acho muito incrível, É, cara. maravilhoso. Incrível demais. Não, a África eu só conheço sobrevoando, mas nunca fui em nenhum país africano. Tem Tenho vontade? muita vontade, nossa. Tem um Demais. baterista chamado Alexandre Aposan, que ele uma vez contou que ele foi estudando as origens das batidas e foi na África até. Ele teve um trecho de uma live dele que ele falou que tanta coisa que ele viu ali que dava vontade de levar, tudo, mas não tinha como, né? Nossa, cara, ele falou que é incrível, cara. Incrível. Eu piro, se você for eu piro, porque eu nossa. vou querer sugar tudo, extrair tudo. Histórico e culturalmente é fenomenal. Se você for parar né? pra estudar essas culturas, aí você fica encantado. É muita coisa que a gente nem conhece ainda, eu mesmo. E ao contrário do que as pessoas pensam, quando falam em continente africano, até hoje, né? A história do Brasil, na própria sala de aula, a gente tem limites gigantescos quando se fala da África, né? Saiu até uma lei aí recente, de 10 anos para cá,
da obrigatoriedade do estudo de África, né, nas aulas de história. As pessoas costumam colocar a África num pacote só. Sim. Né? E quando a gente pensa em África, são coisas muito distintas. Você pega, por exemplo, o norte africano, né? Egito, Marrocos, Tunísia, Mauritânia, é a chamada África branca islamizada. Agora, abaixo do deserto Saara, sim, que vem a chamada África subsaariana, que é a África negra, né? Onde você tem Angola, Moçambique, Serra Leoa, Guiné-Bissau, Senegal, que vem essa produção que influenciou demais o nosso país, né? Nós somos produto de tudo isso daí, né? Sim. Graças a Deus por isso. Que bom, né? Uma riqueza. Uma riqueza. Tem um baterista que eu gosto bastante, eu consumo muito com o material dele desde que eu era adolescente, desde a época das fitas VHS. Tem um baterista chamado Duda Neves. Não sei se você ouviu falar Eu sou Duda da época Neves. do cassete. Não. Nossa, Eu também. Fita cassete e fita VHS que era vídeo. Eu tenho até Esse hoje. baterista Duda Neves, que ele tinha muito essa mania de pegar tudo que ele via que produzia som, ele gravava DVDs com isso daí. Tem um DVD dele que chama Deus Salve as Baleias, o nome. Tá. Que ele, tudo que tinha som ele pegava e tem no DVD dele. Não sei se vocês são dessa mesma época que eu. Que quando você tomava banho naquelas bacias de alumínio. Nossa. Ele Quando tinha usa catapora, isso. ficava de molho Ele lá. usa isso nesse DVD dele. Ele pendura assim com as baquetas de uma grande, uma Eu pequena. adoro. Que Também top. gosto de tirar a sonoridade de tudo. Tudo que eu vejo que tem som, eu tô batendo. Aqueles pratinhos Mas é. de cerâmica, ele fazia uma percussão com tudo, assim, Maravilha. E ele também é um cara muito que admira muito essas raízes africanas. Não tem como, né? Todo percussionista eu acho que Não admira, tem né? O Brown, ele tem muito disso, né? De Sim. trabalhar de acordo Aham. com a James Brown? linha. É, né? O James Brown não. Carlinhos Carlinhos Brown. É, tudo que é Brown. Mano Brown, Carlinhos Brown, James Brown. Funk. Charlie Brown. Minduim? Minduim. Não, ele O Carlinhos tem muito Brown trabalho. é Criar fantástico também. instrumento pra composição da canção, né? Sim. Além da harmonia, mas a composição da canção. É, um instrumento parece que foi feito pra aquela música ali, né? Incrível, É incrível isso Pra aí. ficar um registro ali, né? É. Lá em Salvador tive a oportunidade de ir lá tocar uma vez também com o pessoal do Olodum. Maravilhoso aquilo. Que aprendizado. Mas deve Fantástico. até arrepiar, né? Nossa. Aqueles caras, quando começam aqueles Aqueles tambores batuques lá, ali você é doido. arrepiam até a alma. Aquilo é maravilhoso. É lindo. Vai ser bonito, né? Cara? Demais. Você chegou a tocar com eles? Cheguei, fui lá. Que legal, hein? Lá na casa que eles têm em Salvador, no Pelourinho. Tem até uns vídeos lá. Depois Que mando pra legal. vocês. Não, manda sim. E aí, tem como tocar mais alguma música? Dá? Alguma sua? Mais alguma música sua? Vamos original. Vamos fazer aqui um original de samba? Vamos ver se eu me lembro aqui alguma coisa originais. Eita, pra alegria do Cal. Originais. Meu amigo Bigode. Será que o Cal tá aí ainda pra ouvir? Ele falou que só ia sair, não ia nem jantar, só ia sair quando acabasse. Nem sei se eu vou lembrar, não. Classicão. Vai, Pioli. E a beleza encontro no samba que faço. Minha tristeza se torna um alegre cantar. É que carrego não, menino meu. Sem a cadência do samba eu não posso ficar, eu juro que não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de samba, eu sou a razão. Não posso ficar, eu juro que não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de bamba, eu sou a razão. Aí faz tempo, né? Mas coisa tocou a sua e não vai tocar a minha, poxa. Qual que é a sua, pô? As rodas não As rodas falam, não- porra, as poxa rodas não vida. falam. Sou apaixonado por essa Bate outra música. vez, com esperanças no meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim,
certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que voa onde estiar. Devias ir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhar de sonhos, enfim. Eu acho essa música fantástica. Não, essa música pra mim é fora de série, de verdade. Muito bom. Mestre É Cartola. boa demais, 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 Cartola demais. Cartola Você era. tá falando aqui, ó. Chris Brown também. Ah, é quando errou o Brown, aí ele Ah, viu a não, graça eu falei, dele do né? Chris Brown. É que o Fiore falou, o Brown fez, mas qual dos Browns? É muito Brown, né, que tem. Gente, muito bom, muito bom. Gente, lembrem de seguir a gente, né, nas outras redes sociais. Estamos aqui pelo YouTube, né? Mas lá no Instagram a gente coloca também os bastidores, né? Sim. As risadas, as resenhas. E sem falar, eu quero até lembrar, pessoal, eu já falei isso num outro vídeo, um vídeo gravado que a gente colocou. Nós vamos ter outros quadros aqui também, né? Sim. Tem o Colher de Chá, que é um conteúdo até bem mais musical, né? Tem o Reclame Aqui. várias Boca no outras tom, coisas bem- reclame aqui, Reclame meu. Boca no. Oh, meu Deus do céu. Já tá mudando o nome do quadro e se apropriando de nome dos Boca outros. no trombone. Boca no trombone. Boca no trombone. É brincadeira. É. Boca do trombone, verdade. Então acompanha a gente no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube também, que vai ter muita coisa legal também pra acontecer. Beleza? Vamos ver se tem mais algum recado aqui. Acho que não, né? Deixa eu ver. Ó, o Cláudio aqui tava até falando o tom que ele tava tocando, Lá menor. Sim. Mas não foi nessa música não, acho que foi numa outra. Não, aqui, foi ó. na outra. A Estrela de Madureira, você lembra dessa Ih, música? Rapaz, eu acho que é em Sol, mas pô, aí vai complicar a minha vida. É, que o Cláudio havia pedido, né? Então. Brilhando no imenso cenário, um turbilhão de luz surge. Acho que é isso. A imagem daquela que meu samba traduz. Estrela vai brilhando. Não vou lembrar não. Tava mais ou menos, tava mais ou menos. Já já deu uma palhinha, adoçou o bico dele. Já deu uma palhinha, Só pra já adoçar o tá bico. bom. Você Já quer matou as contar pra lombrigas. nós de algum projeto seu que vai ser lançado, de alguma coisa assim, já pra fazer uma pré-divulgação pro pessoal? Olha, então, nós estamos aí, terminamos agora no estúdio mais uma música autoral, que é o Deixa, né? Possivelmente será lançado nas plataformas digitais para outra semana, que é a última semana de julho, né? É a coisa mais recente que nós estamos aí. Vai ser lançado em todas as plataformas digitais, né? As plataformas digitais, se você diz, É. seriam quais? É o Spotify, né? O Deezer. Enfim, é assim, iTunes, um né? montoeiro aí que eu não sei o nome de tudo isso não. Ah, Quem tá faz vendo? inclusive tem o um lançamento monte. é minha filha, adolescente, sabe? Eu não sei nem mexer nessas coisas. Eu sou um semi-analfabeto digital. Eu brinco dizendo que eu tô na primeira revolução industrial com a manivela ainda, girando. Tá certo. É ela que faz tudo isso daí pra mim. Ó, sua esposa aqui, Flávia Bernardes, parabéns, Ô, amor. meu amor. Beijo, querida. Estarei em breve aí, hein? Deixa aquela boinha quente pra nós. Que legal. Bom, nós vamos continuar numa breve resenhazinha aqui, né? Mas eu acho que o nosso horário aqui tá acabando, né? É. Mas a gente ainda vai explorar um pouquinho mais aqui nos bastidores. Que a gente também vai ter que ver os cortes É depois. verdade, depois nós vamos colocar uns conteúdos bem legais aí. Mas aí no nosso Instagram, tá? Aqui tem a live completa, mas no Instagram depois a gente coloca lá algumas coisinhas que vocês não veem aqui, né? Vocês não veem aqui na live, mas que vai estar rolando lá no Instagram, que lá a gente coloca um pouco dos bastidores pra vocês também. Que é o melhor. Beleza? né, Dando um abraço pra você. Quem? Passou Edinho. Ô, Edinho, beijão, meu irmão. Obrigado pela indicação. Isso aí. Fabinho,
Dá pra tocar mais uma antes? Pera aí, rapidinho. Pra finalizar Mas a primeiro, saideira? não, suas considerações finais. As minhas. Ele vai tocar uma das considerações dele e eu finalizo. Beleza. Beleza. Manda lá. Minhas Considerações finais. Calma, respira, relaxa. A emoção de estar aqui com vocês aqui é os amendoim. Ó, o Cláudio tá falando, ainda está aqui. Muito bem, senhor Cláudio. Ó, e não era brincadeira não, tá? A gente vai querer você aqui depois, viu, senhor Cal? Com seus sambas e... Nossa, o Cláudio é muito legal, muito legal. Bom, considerações finais. Primeiro, né, obrigado a todos que permaneceram com a gente até agora. Continuem nos acompanhando. Para quem já se inscreveu e gosta desse tipo de conteúdo, bate-papo, esse bate-papo bem informal, podcast nesse formato, se inscreve e ativa as notificações, porque toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente tá aqui. E mais uma vez lembrando, segue a gente também lá no Instagram, porque tem uns conteúdos bem legais de bastidores lá, que inclusive a gente vai colocar depois desse podcast aqui. É isso. Érico, considerações finais antes da música. Poxa, gente, muito obrigado mesmo, de coração, né, por essa participação aí. Mais uma vez, Pastor Edinho, obrigado pela indicação. Poxa, me senti em casa aqui. Gostaria de voltar para a gente continuar essa resenha. A gente tá pra lá de convidado já. Uma alegria, viu? Receptividade aqui da rapaziada a 1000. Muito obrigado mesmo aí de coração. Que Deus abençoe todos aqueles que estão aí nos assistindo, né? Amém. E é isso. Muito obrigado. Então manda uma música que você quiser. E vamos pensar aqui agora numa do Wilson das Neves, né? Falando do samba. Opa. O samba é meu dom. Aprendi a fazer samba ao compasso do meu coração. De quadra, de enredo, de roda e na palma da mão. De breque, de parte do alto e o samba canção. O samba é meu dom. Aprendi a fazer samba vendo samba de pé no chão. Na minha portela, a escola da minha paixão. No terreiro, na rua, no bar, gafieira e salão. O samba é meu dom. Aprendi a fazer samba com quem dele fez profissão. Mário Reis, Vassourinha, Ataúf, Ismael, Jamelão. Com Roberto Silva, Dom Gassi e João Nogueira, o samba é meu dom. É no samba que eu vivo, é no samba que eu ganho meu pão. E é no samba que eu quero morrer de cavaco na mão. Pois quem é de samba, meu nome não esquece mais não. Laiararaia, laraiararaia, 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 laraiararaia. O samba é nosso dom. Maravilha, gente. Obrigado aí. Muito galera. Bom. Obrigado por estar nesse tempo conosco. Agradecemos mais uma vez, Érico. Foi um prazer, assim, imensurável. As portas estão abertas. Quando puder, estar conosco aí. Muito obrigado. Você agregou e eu tenho certeza que vai agregar muito mais a nós aqui, musicalmente, intelectualmente, em vários sentidos. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Agradecer a Eficaz, né? Serviços Aquáticos aí, que é o nosso primeiro patrocinador. Inclusive, quem quiser ser um patrocinador nosso, as portas estão abertas, estamos precisando. Só entrar em contato aí com a nossa produção. A gente precisa de patrocinador de amendoim, porque eu falo. Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de vocês. Uma ótima noite. Curtam, compartilham e nos sigam nas nossas páginas e mídias sociais, né? Para nós estarmos crescendo aí. Tá? E agregando cada vez mais conteúdos culturais e de vários outros aspectos aí. Posso mandar a última? Você tá rindo já senta que lá vem a história. Manda. Vai lá. Fiquem todos com Deus. Senhoras e senhores. É o seu Creyson. É o café. Uma ótima noite a todos. Deus abençoe. Vocês vão saber quem é.